pessoal, sejam bem-vindos. Vou começar uma live hoje falando um pouquinho sobre o que é o Theta Healing. E olha só o que a gente vai fazer hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Theta Healing. E além de explicar o que é o Theta, depois eu vou abrir. A gente vai fazer 1 hora eu explicando um pouquinho como que funciona a técnica e o que é. Quem tem curiosidade de saber o que é o Theta, hoje é o dia de vocês tirarem todas as dúvidas. Hoje é o dia de você entender o que é essa técnica que está todo mundo falando, né? O Theta, muitas pessoas estão virando instrutores agora de Theta Healing, né? Tem vários alunos queridos que também viraram instrutores, que estão nessa caminhada do Theta. E vocês vão entender por que isso é tão viciante, né? Porque geralmente as pessoas fazem um curso de Theta Healing e aí elas já querem fazer todos. Eu falo muito que é o bichinho do Theta. Vamos falar também um pouquinho sobre Anjo da Guarda. Vou dar uma brifadinha sobre alma gêmea, porque eu já sei que vocês querem que eu fale um pouco mais de alma gêmea. E o conteúdo do Theta Healing é muito maravilhoso, porque ele abrange muita coisa, né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem muito da minha história, mas eu sou do mercado financeiro, né? Trabalhei 8 anos no mercado, então eu tenho um pensamento muito lógico, racional. E essa coisa, para ter me pegado, precisa fazer muito sentido. Então, eu tenho essa coisa muito do pensamento lógico e racional. Gente, e o Theta Healing é assim, ele não tem muito receita mágica, né? É uma coisa que as pessoas falam, nossa, o Theta Healing agora vai mudar a sua vida, você pode fazer tudo o que você quiser, as coisas vão mudar completamente. Então, é muito você entender que eu gosto de fazer uma relação do Theta como se todos os dias você fosse sair da sua casa. Imagina que aqui é a sua casa. Imagina que aqui é o seu trabalho. Então, todos os dias, imagina que você pega um caminho que faz esse tanto de volta e chega aqui, no destino final. O que o Theta Healing faz? Ele vira para você e fala, olha, ao invés de você fazer todo esse caminho, você sai daqui e você vem para cá, direto. Né? Então, o Theta vai te ensinar um caminho mais curto em cima de tudo aquilo que você está passando na sua vida hoje. Né? E vou começar explicando, então, o que é o Theta Healing e as bases do Theta. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje, a gente chama de Theta Intro, que é uma introdução ao Theta Healing, que você vai poder entender o que é essa técnica, como ela começou, quem foi a pessoa que desenvolveu isso. Né? Então, começando explicando um pouquinho sobre o que é o Theta. Tem muitas pessoas que são alunos também, que eu tô vendo que estão logados aqui, que tem um desafio de explicar o que é o Theta Healing. Então, vamos lá, vou começar. Theta Healing é uma filosofia espiritual que trabalha muito em cima do nosso sistema de crença. Então, durante uma sessão de Theta Healing, você é conduzido numa onda cerebral Theta. E quando você atinge essa onda cerebral Theta, a gente acessa o seu subconsciente. Quando o terapeuta acessa o subconsciente, a gente começa a fazer uma série de perguntas, né? Definido um tema na sessão. E aí a gente vai discorrer sobre esse tema para entender o que é que o seu subconsciente registrou que ele está fazendo você agir dessa forma. Então, vamos pegar um exemplo. Gabi, explica um pouco melhor como que é essa coisa do Theta Healing. Existem 2 partes da nossa mente. Uma que é a nossa mente consciente e outra que é a mente subconsciente. A mente consciente, ela é que toma todas as decisões. Então, quando você vira e fala, isso é certo, isso é errado, eu quero ir, eu não quero ir, né? Todas as vezes que você toma uma decisão, nesse momento que você toma essa decisão, a sua mente consciente é que está agindo. Quando a sua mente subconsciente, o que acontece? O que o subconsciente faz? Ele só é um piloto automático. Ele registra, ele bate uma foto do momento em que da situação que você está vivendo, e ele registra aquilo como um padrão. E depois esse padrão vai se repetindo várias e várias vezes. Então, o que o Theta Healing faz? Ele vai entender qual é o padrão que você registrou na sua vida. Pode ter sido na sua infância, pode ter sido na sua vida adulta, na sua adolescência. Qual é o padrão que você registrou, que você está repetindo esse padrão várias e várias vezes. Né? Então, você olhando para esse padrão que foi registrado, o terapeuta vai entender o que foi que seu subconsciente registrou e o terapeuta vai começar a fazer perguntas. Né? Você vai definir um tema, por exemplo, Gabi, eu quero trabalhar o fato de eu não ter dinheiro. O fato de eu estar passando por um desafio financeiro, que as coisas não estão indo bem para mim.
no nível subconsciente, você atraiu isso para você. Por quê? Porque existem coisas que você precisa aprender diante dessa situação. E porque talvez em algum momento lá atrás você já tenha passado por um desafio financeiro. E o nosso subconsciente ele tem 2 programas. Um programa que você precisa sobreviver e outro programa que você precisa resolver problemas do passado. Então, o programa que você precisa sobreviver, ele faz você colocar a mão numa água quente e puxar. Ele fala, tira a mão, porque senão você vai se queimar. Se você se queimar, você pode morrer. Então, ele precisa fazer você sobreviver. Então, esse é um programa. O outro programa, ele registra, ele olha lá para trás e ele fala, nossa, Gabi, quando você estava na barriga da sua mãe, por exemplo, faz de conta que você foi rejeitada, que essa mãe pensou em fazer um aborto. O seu subconsciente, ele registra essa tentativa, esses pensamentos da mãe, né? O que a mãe falou em voz alta, o que a mãe pensou em fazer. E ele registrando isso, o que acontece? Você, como um bebê, você tem um primeiro registro dentro da barriga de rejeição. E aí o seu subconsciente não aceita aquilo. Ele olha para aquele registro de rejeição e ele fala, a gente precisa resolver isso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uma outra situação, onde você vai ser rejeitada. E se você for rejeitado várias e várias vezes e você conseguir resolver essa questão, automaticamente a gente consegue resolver aquele problema lá atrás. E aí o que acontece? Você fica vivendo ciclos de rejeição na sua vida, onde cada vez mais você vai sentindo essa rejeição das pessoas. Aí você começa a atrair um relacionamento que vai te rejeitar. Já viram quando você entra num relacionamento e aí a pessoa, você fala, nossa, o cara sempre fica comigo e depois vai embora. Né? A mulher sempre vem, aproveita e depois sai fora. Então você começa, no nível subconsciente, a atrair tudo isso para você. Pessoas que vão trazer a rejeição de alguma maneira. Por quê? Porque o seu subconsciente quer ressignificar aquela rejeição que aconteceu lá atrás. Né? Ele quer ressignificar a rejeição que aconteceu dentro da barriga da mãe, o que aconteceu no momento em que você foi rejeitada na escola pelos seus amigos. Né? Às vezes, eu fui a última a ser escolhida do time, naquele momento você se sentiu rejeitado. Então, o que o Theta Healing faz? Ele vai tentar identificar quais são essas situações que o seu subconsciente registrou como um problema e a gente vai tentar mudar essa programação, vendo os aprendizados em cima daquilo que você viveu, né? E restabelecendo um padrão saudável de pensamento, de sistema de crenças, para que você possa viver a sua vida sem repetir isso. Então, o Theta Healing ele trabalha em cima daquilo que você acredita, né, daquilo que é o seu sistema de crenças, e ele vai tentar fazer com que você mude a sua forma de ver as situações. Então, na hora que você sai de uma sessão de Theta, você praticamente sai entendendo um pouco mais do porquê que você atraiu aquilo para sua vida. E você tendo consciência disso que você atraiu, o que acontece? Você vai começar a agir e fazer diferente. Né? Então, o Theta Healing ele traz uma nova maneira de você olhar para tudo que você passou. E tudo dá para tratar com Theta. Né? Então, por exemplo, pessoas que passaram por casos de abuso, pessoas que foram estupradas, homens que sofreram violência, doenças, qualquer tipo de doença a gente trata com Theta Healing também. Gabi, então cura qualquer doença? Galera, não é que cura qualquer doença. É uma técnica que vai fazer você ter consciência do porquê que você está atraindo isso para sua vida. E você tendo consciência, automaticamente o seu cérebro vai começar a vibrar diferente. Você vai começar a pensar de uma maneira diferente em relação a tudo isso que você está vendo de padrão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho só ódio da minha mãe, eu só consigo ver isso. Né? Se eu olho para frente, eu só consigo ver o tempo inteiro o quanto eu odeio essa pessoa, o quanto essa pessoa não faz sentido para mim. Eu tô vendo só de um ponto de vista. E o Theta Healing vira e fala, Gabi, para de olhar desse ponto de vista e olha desse lado. Então, quando você começa a ver a situação de um outro ponto de vista, você consegue ter reações diferentes disso. Né? Então, vamos começar a esclarecer um pouquinho. Né? Quem criou o Theta Healing foi uma moça chamada Vianna Stibal. Essa mulher é de Idaho, nos Estados Unidos, e ela começou o Theta Healing mais ou menos na década de 90. E ela teve um problema na perna dela e ela foi curada pelo Theta Healing com esse problema da perna dela. E quando ela se curou, né, ela teve um câncer, na verdade a perna dela começou a inchar muito e ela achou que fosse um câncer no fêmur. Depois ela percebeu que era um câncer linfático. E aí ela se curou desse câncer linfático, ela tentou várias alternativas, ela era naturopata e ela tinha vários estudos na época que ela fazia também. E aí
ela foi recebendo intuitivamente do universo algumas coisas que ela poderia fazer para que as pessoas se curassem, e ela acabou curando a própria perna com isso. Né? Tem muitas pessoas, já vi muitos vídeos de pessoas falando, nossa, Gabi, mas será que ela se curou mesmo? Será que ela não se curou? Será que essa coisa do Theta Healing é verdade e tal? Né? Inclusive, assisti um vídeo essa semana de uma menina trazendo alguns pontos em relação, algumas questões em relação ao Theta Healing. E o que eu posso falar como terapeuta? Para mim, tudo que as pessoas trazem nos vídeos, tudo que as pessoas falam do Theta Healing, pessoas que não acreditam, eu respeito a opinião. Só que diante de tantos atendimentos que eu faço e vendo tantas pessoas se curando, a única coisa que eu vejo é que essa técnica ela traz muito alívio. Ela traz uma nova forma de ver. Eu vejo pessoas que nunca falaram com os pais, se reconectando com os pais, tendo paciência, sabendo colocar limite. Pessoas que não conseguem dizer não. De repente, entender o porquê que você não consegue dizer não. Entender qual é a forma que você vai colocar limite. Porque às vezes você começa a se prejudicar por várias questões, porque simplesmente você não consegue chegar e colocar um limite numa situação. Né? E o Theta Healing entra muito nisso. Então, as pessoas que sentem que já tive casos no consultório, pessoas com câncer de mama, fazem 2 sessões, depois voltam, o câncer regrediu. Então, eu acho que são um conjunto de fatores, né? Fora a vontade da pessoa de se curar muito grande, e ela conseguir enxergar por que o corpo dela traiu isso para ela, que essas curas são possíveis. Né? E falando um pouco sobre as bases, a gente já vai falar um pouquinho sobre as curas, mas falando um pouco sobre as bases do Theta Healing. Então, vamos lá. O Theta Healing tem uma coisa que, para que o Theta Healing funcione, a gente precisa que algumas coisas funcionem também. E uma das bases do Theta Healing é o poder das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, tudo que você fala, isso se torna realidade, né? Então, a gente fala, nossa, mas o poder das palavras e dos pensamentos, como é que a física quântica entra um pouco dentro do Theta Healing, explicando o que é essa coisa do poder das palavras e dos pensamentos. Na física quântica, eles fizeram um experimento que é o experimento da fenda dupla. O que os caras fizeram? Eles colocaram 2 fendas, como se fosse se eu estivesse colocando uma fenda aqui, 2 fendas, 2 buracos, 2 filetinhos assim. E aí eles começaram a metralhar bolinhas de gude. E quando os caras metralharam bolas de gude na parede, eles perceberam que lá atrás fazia o quê? Um risco. Então, se eu tenho uma fenda aqui e os caras jogam bola de gude, que é matéria, isso vai fazer uma linha atrás da parede. E aí eles pegaram e foram tentar a mesma coisa com as partículas, que são os elétrons. Então, o que os caras fizeram? Eles foram lá e fizeram a mesma coisa, metralharam os elétrons nessa fenda. E o que aconteceu lá na parede, no final, depois que eles fizeram isso com as partículas? Fizeram várias linhas atrás, não foi uma linha só, foram várias. E aí, o que eles falaram? Nossa, mas que coisa estranha, porque com a matéria forma uma linha só. E quando eu faço partículas, que são elétrons, fazem várias linhas atrás da parede. Eles falaram, tem alguma coisa errada. Os cientistas falaram, a gente precisa entender por que isso está acontecendo. E aí eles pegaram e falaram assim, já sei. Eles começaram a cogitar várias possibilidades. Será que as ondas estão se cruzando e elas estão dando interferências de onda e estão fazendo várias linhas? E os cientistas ficaram muito curiosos de saber o que estava acontecendo. Eles tiveram a brilhante ideia de colocar um observador. Então eles colocaram um observador aqui para poder observar o que acontecia com o elétron, que é uma partícula, quando ele passava pela fenda. Será que ele passa pela fenda e ele volta e depois ele se multiplica e ele faz uma linha no final? O que será que acontece? Quando eles colocam um observador, o que acontece? Se eu, Gabi, estou observando que uma matéria, que é a bola de gude, vai bater na parede, vai formar uma linha aqui, se eu vou observar os elétrons, o que eu vou imaginar? Que ele vai fazer a mesma coisa, que o caminho vai ser o mesmo. Então eu vou imaginar que os elétrons vão bater aqui na parede e que eles vão fazer várias linhas, e que eles vão fazer uma linha só, né? Porque eles estavam fazendo várias, mas eu, observador, eu vou achar que ele vai fazer uma só, porque com a matéria foi assim, com a bola de gude é assim. E aí o que acontece? Quando eles colocam o observador, faz só uma linha atrás da parede. Ou seja, o elétron, que é uma partícula, quando tem uma pessoa olhando para ele como ele se comporta, ele deixa de se comportar como partícula e ele passa a se comportar como matéria. Ou seja, a bola de gude, matéria, não faz uma linha quando você metralha ela pela fenda? O elétron fez a mesma coisa. E aí qual foi a conclusão que os cientistas chegaram? Que pelo simples ato de observar, você muda
a função da onda, que você muda e altera o seu resultado final. Então, peraí, o cara observa a função da onda, ele observa o elétron batendo lá na parede, passando pela frente e batendo na parede. Se pelo simples fato de observar, o observador consegue mudar a função de onda e fazer aquilo virar uma linha só, quando a gente fala sobre o poder das palavras e dos pensamentos, se eu falo alguma coisa, eu penso alguma coisa, eu mudo uma função de onda, que isso vai alterar meu resultado final. Ou seja, se tudo que você fala e tudo que você pensa, isso vai alterar a sua função de onda e vai alterar o final do que você quer. Então, se você começa a pensar que as coisas vão dar certo, que você vai chegar no horário, que você vai conseguir colocar limite nas pessoas, você está mudando a função de onda e adivinha o que vai acontecer? Vai alterar seu resultado final. Então, por que a gente fala que uma das bases do Theta Healing é física quântica? Exatamente por esse experimento. Porque se pelo experimento eles viram que pelo simples ato de observar você muda a função de uma onda e você faz uma partícula se comportar como matéria, se você faz a mesma coisa, você pode mudar a função da onda e alterar o resultado final de qualquer coisa que você quer na sua vida. E é por isso que vem o livro do segredo e as pessoas falam para manter pensamentos positivos. Por isso que hoje tem várias meditações em que as pessoas ficam meditando coisas positivas, que as pessoas ficam pensando positivo. Por quê? Porque você muda a função da onda e você vai alterar exatamente o final daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Né? E pensa comigo, se não faz sentido você alterar uma coisa que você acredita. Né? O Theta Healing, a gente fala que ele trabalha muito no nosso sistema de crenças. A gente altera muito o que você acredita. Qual é a crença que foi registrada na sua mente subconsciente que está fazendo você vibrar exatamente, por exemplo, um medo. Se você acredita, se sua mãe falava para você que sempre quando tem escuro, que tem espírito, que tem fantasma, que eles podem te pegar, isso é uma coisa que aquilo se tornou uma verdade para você. É uma crença, é uma coisa que você acredita. Né? Então, a gente vai abordar um pouquinho essa questão das crenças agora mesmo, assim que eu terminar de falar sobre as bases do Theta. Então, essa primeira base é o poder das nossas palavras e dos pensamentos. Então, você tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que você fala, que você pensa, porque isso vai atrair. Isso muda a função da onda, isso vai atrair um resultado para você exatamente como você está pensando. O que acontece quando você entra no carro e fala? Vou chegar atrasada, nossa, não vai ter vaga na porta. O que acontece? Você chega na porta do trabalho e não tem vaga, você chega no escritório e está atrasado, seu chefe está na porta, para piorar. Né? Então, começar a mudar esse mindset e começar a mudar a sua maneira de pensar. Então, por isso é tão importante a primeira coisa, palavra e pensamento. Pensando na nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, né? O Theta Healing estrutura que a nossa mente se divide entre a mente consciente, subconsciente e a mente inconsciente. Sendo que a mente consciente, ela representa 12% da nossa mente, que toma decisões. A nossa mente subconsciente e inconsciente, eles são mais ou menos essa quantidade, é mais ou menos 88% da nossa mente. Então tá, Gabi, o Theta Healing opera onde? Só na mente subconsciente. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a pessoa durante uma sessão de Theta, ela fica de olhos fechados, geralmente. Porque é a maneira que o terapeuta acessa a mente subconsciente dela para ver quais são os registros que ela tem ali. E quando a gente acessa, então, Gabi, você falou que 88% mais ou menos da nossa mente representa o nosso subconsciente. Vocês concordam que a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a falar com essa mente subconsciente? Porque se ela representa a maior parte da minha mente, eu preciso aprender a falar com ela. Então, vamos lá, eu imagino que primeira coisa, a gente tem que aprender a entender o que o nosso subconsciente está registrando. Quando eu falo para você que está em casa, não pense em melancia. Você pensou em quê? Melancia? E por que você pensou em melancia? Porque o seu subconsciente não entende a palavra não. Todas as vezes que você diz, eu não quero ficar gorda, eu não quero um cara alcoólatra, você está falando o quê para o seu subconsciente? Eu quero ficar gorda, eu quero um cara alcoólatra. E aí ele vira e fala, claro, fica tranquila, tô te mandando mais 50 quilos aí. Porque é a mensagem que você está mandando para sua mente subconsciente. Então, todas as vezes que você diz alguma coisa com a palavra não, por exemplo, eu não quero isso na minha vida, eu não vou fazer isso na minha vida, todas as vezes que você registra isso, que você fala não, você está dizendo uma coisa completamente oposta. Então, como será que você está se comportando com o seu subconsciente? Como será que você está se comunicando com a sua mente subconsciente? Mais um exemplo. Todas as vezes que você fala para o seu subconsciente assim, eu preciso perder peso. Eu preciso perder peso, eu preciso perder peso, eu preciso perder peso. Ele acredita que todas as vezes que você pede alguma coisa, que você precisa achar.
Então, o que acontece? Você chega e fala assim, oi amiga, você não sabe, perdi 10 quilos. Aí você chega para outra amiga e fala, nossa amiga, você não sabe, perdi mais 10 quilos. Seu subconsciente fica interpretando aquilo e ele fala, relaxa gata, a gente vai achar cada um dos 10 quilos que você conseguiu perder, a gente vai achar, não só vamos achar, como ainda vou te dar um bônus depois. O que acontece quando você encontra amiga no outro mês? Você tá com 50, você já conseguiu, você não só engordou o que você tinha perdido, como você ganhou alguns quilos a mais. E o seu subconsciente fica, Mara, perfeito, a gente recuperou. Né? Então, tomar muito cuidado da maneira como você fala. Você não fala eu perdi peso, você fala eu emagreci, eu cheguei no meu peso ideal, eu quero chegar no meu peso ideal. Outra dica do subconsciente que eu posso dar é, todas as vezes em que você fala jamais, nunca, não consigo, o que acontece quando você vira e fala para uma amiga assim, nossa, eu nunca mais quero passar por isso? O que acontece? Não dá nem 2 dias, você tá passando pela mesma coisa de novo. Exatamente. Por quê? Porque quando você fala nunca, você tá fazendo assim, ó, pro universo. Aqui, manda pra mim. Então, cuidado com a maneira como você fala com o subconsciente. No curso do Theta Healing, quando a gente começa a estudar essas coisas das facetas da joia, que a gente chama, que são essas bases do Theta Healing, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, ensinar para vocês qual é a maneira correta de se comunicar com a sua mente subconsciente, certo? Então, essa é a primeira parte. Então, o poder das nossas palavras e dos nossos pensamentos. A segunda coisa que a gente aborda como base do Theta Healing é você saber de ondas cerebrais. Porque a gente tem algumas ondas que a gente atinge durante o nosso dia, né? Todos nós passamos por várias ondas cerebrais. A gente tem a onda delta, que é a onda do sono profundo. A gente tem a onda teta, que é um estado de relaxamento muito profundo. É a mesma vibração cerebral, a mesma onda cerebral que as pessoas que trabalham com hipnose que elas usam. Tá? Então, o trabalho de Theta Healing não é um trabalho de hipnose, mas ele trabalha com a onda cerebral que é chamada de onda teta, que é uma onda que libera endorfina, que quando você fica muito tempo nessa onda cerebral, você tem liberação de serotonina e endorfina, que são hormônios que te trazem sensação de bem-estar. Né? Tem várias pessoas que se curam de depressão simplesmente pelo fato de ficarem muito tempo nessa onda cerebral. Então, elas aumentam o desempenho do QI, tem uma série de benefícios que tem quando você fica predominantemente em teta. Tem a onda alfa, que é um estado inicial de relaxamento, né? Quem já fez algum tipo de meditação, mesmo que seja meditação guiada, já perceberam quando está meditando? Tem o estágio inicial da meditação, que você começa a meditar, então você começa a ficar num estado de relaxamento muito tranquilo, e depois você entra parece que num transe, assim, você fica muito relaxado. Esse início do estado de meditação, que a gente chama, é quando você está na onda cerebral alfa, né? Então ela é um pouquinho menos relaxado, a gente relaxa, é o início do estado relaxado, que você fica mais relaxado, e depois você sobe para teta, que é um estado profundo de relaxamento. E tem a onda beta, que é a onda que a gente usa quando a gente está andando, falando. Então eu estou aqui falando com vocês, eu estou dentro dessa onda beta de vibração cerebral. E tem a onda gama, que muitas pessoas, né, a gente passa às vezes muito tempo do nosso dia em gama. Qual que é a onda gama? Quando eu tô assim, nossa, preciso em casa pegar as meninas, levar pra escola, tem que passar no inglês, tem que pegar elas, nossa senhora, eu preciso esquecer a mochila, nossa, tem que passar na escola, levar o casaco, quando você fica pensando várias coisas ao mesmo tempo, sabe quando você fica a cabeça fica mil, você tá em gama. O que acontece? Para você dormir no estado de sono profundo, você precisa estar em delta, que é a última onda cerebral. A gama é a primeira, ela sai de 28 ciclos por segundo para 5.000 ciclos por segundo. Então isso é quando você tá com os pensamentos. Quando você está em delta, ele vai de 0 a 4 Hz por segundo. Que se a gente fosse desenhar essa onda delta, ela é assim, ó. Ela é bem sutil. Se eu fosse desenhar a onda gama, ela é assim, ó. A onda de vibração cerebral. Ela é muito agitada. Então, como que você vai fazer para dormir se você deita na sua cama em gama, o pensamento está mil coisas ao mesmo tempo, e você precisa chegar em delta. Seu pensamento tem que sair de 28.000 ciclos, de 5.000 ciclos por segundo, para 0 ou 4 ciclos por segundo. Como é que você faz para poder chegar então em delta? Se você faz a meditação do Theta Healing, que foi desenvolvida pela Vaiana, a meditação que te conduz à onda de vibração cerebral teta, pode ser que você durma mais rápido. Por quê? Ela vai acalmar os seus pensamentos para que você consiga dormir. Então, o segredo para quem quer dormir, toma melatonina. Eu sei que você está aí assistindo que você toma melatonina para dormir ou qualquer outro remedinho que ajude.
Quando você entra nesse estado de onda cerebral teta, é muito mais fácil você dormir. Gabi, como é que eu entro nisso? Meditação do Theta Healing. Tem nos livros do Theta Healing, tem na internet essa meditação. Tem alguns áudios que estão gravados na internet, né, que na verdade a Vaiana só autoriza os vídeos dela, é proibido pelo Instituto fazer qualquer tipo de meditação guiada, principalmente se é a meditação guiada do Theta Healing, porque o Theta Healing é uma marca registrada que pertence à Vaiana e foi ela que desenvolveu essa meditação, tá? Então, mas existem alguns vídeos na internet que podem te guiar e você chegar na sonda cerebral. Massa! A gente vai entrar um pouco mais detalhadamente no curso de Theta Healing, falando sobre onda cerebral para você entender melhor. Mas para você saber, então, qual a onda que a gente utiliza? Onda teta de vibração cerebral. E aí a gente vai falar também no curso um pouquinho sobre os nossos sentidos psíquicos, sobre os nossos chakras, né? Onde os chakras ficam localizados, o que bloqueia cada chakra. Porque os chakras, eles são centros de energia que eles estão dispostos ao longo da nossa coluna vertebral. E dentro desses chakras, tem uma coisa que chama sentidos psíquicos ou sentidos intuitivos. Eles residem dentro dos nossos chakras. E eles ajudam muito a gente na nossa capacidade intuitiva. Já viram quando você está indo para casa? E aí que te vem uma coisa assim, nossa, não vai para esse caminho, não vai pelo outro. Então você está usando os seus sentidos intuitivos, aguçando a sua intuição para que você tenha isso, para que você escute isso dentro de você. Quanto tempo falta? 30 minutos, tá. E aí, em cima desses sentidos intuitivos, esses sentidos psíquicos, eles que dão poder pra gente de escutar aquela voz. Sabe aquela voz que fala assim, Gabi, não mexe com isso, deixa quieto. Essa menina tá fazendo isso, fala isso, mas calma, deixa pra lá. Sabe essa vozinha que fica falando no seu ouvido, que você escuta essa voz? Então, ela é um sentido intuitivo que você tem, né? Então, na hora que você escuta essa vozinha, quando você escuta essa voz falando com você, esse é o momento que você está usando a sua intuição. Então, o Theta Healing, ele vai ajudar você a aflorar as suas capacidades intuitivas. Como? Você tendo consciência delas, né? Tem pessoas que vêm no curso e que tem pessoas que falam, Gabi, mas eu não vi nada, eu não vejo a energia, eu não vejo as coisas, né? O intuito disso é você aumentar o seu campo de percepção, para que você fique mais sensível às intuições do dia a dia que podem te ajudar no seu trabalho, na sua vida pessoal. Né? Você fica muito mais atento a sentir a energia do ambiente. O Theta Healing é para as pessoas que acreditam em energia. Né? Então, se você acredita que existe uma energia que rege o universo, que é uma energia que é muito maior do que todas essas energias que ajudam as pessoas. Sabe quando você fala assim, nossa, essa pessoa foi colocada na minha vida, não foi por acaso. Então, se você acredita que tem essa energia que colocou essa pessoa na sua vida e que não foi por acaso, o Theta Healing é para você. Né? O Theta Healing não tem um cunho religioso, então eu tenho todas as religiões dentro dos cursos. Né? Tem pessoas de religiões completamente diferentes. Né? E cada um vai fazer os exercícios que se sente à vontade de fazer. Né? Dentro do curso do básico, a gente tem várias dinâmicas. Tem uma dinâmica que chama leitura intuitiva, que a gente vai acessar a energia da outra pessoa e a gente vai falar o que a gente vê daquela energia depois que a gente aprende a desenvolver essas habilidades. Né? Depois que vai entender quais são os sentidos intuitivos, aonde eles residem. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão das energias dentro do curso. E depois a gente, uma das outras bases, então o que a gente falou até agora? Vamos recapitular. A gente falou do poder das palavras e dos pensamentos, e tem uma dinâmica muito fera no curso, que eu vou provar para vocês o poder das palavras e dos pensamentos. Depois a gente falou sobre as ondas cerebrais, que a gente usa a onda teta dentro do Theta Healing. A gente falou sobre os chakras, os sentidos psíquicos e intuitivos, que a gente vai discorrer sobre cada um dos chakras e sobre essa coisa de melhorar a nossa intuição. E tem uma quarta coisa que faz parte também dessa base do Theta Healing. Essa quarta coisa é o poder do livre-arbítrio e da cocriação. Dentro do Theta Healing você não pode fazer nada que não seja do seu livre-arbítrio, do livre-arbítrio da outra pessoa. Todas as alterações de crenças que são feitas dentro do Theta, eu preciso do consentimento verbal da pessoa. Né? Então eu viro e falo, nossa, eu queria dar um consentimento, você me autoriza a trocar a crença, por exemplo, que você é uma pessoa desorganizada pela crença que você tem organização? Se a pessoa disser sim, eu faço essa troca. Eu não tenho como fazer nada em ninguém se eu não tiver o consentimento verbal da pessoa. Né? Então, tem duas coisas que a gente pode fazer dentro do Theta Healing sem a permissão das outras pessoas. Uma das coisas que a gente pode fazer é enviar amor incondicional, que é uma energia de amor, e no curso eu ensino a enviar amor incondicional
de uma forma muito prática, né? E as pessoas sentem muito no coração a maneira de enviar esse amor incondicional. E a outra coisa que eu posso fazer é limpeza energética nos ambientes. Então eu posso mandar toda e qualquer energia ruim que tiver na sua família, na família da sua mãe que está morando em Tóquio, em qualquer lugar. Então são duas coisas que a gente pode fazer sem consentimento. Limpar energia ruim das pessoas e dos lugares e mandar amor incondicional. São as duas únicas coisas que são permitidas dentro do Theta Healing sem a permissão verbal da pessoa. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, essa técnica é muito mara, porque tudo é muito consciente, tudo você precisa da permissão, então você não altera nada se você não tiver a permissão dessa pessoa para fazer essa alteração, né? Então a gente trabalha muito com o poder do livre-arbítrio. Então eu só consigo fazer o Theta se for do livre-arbítrio da pessoa receber todas essas alterações do sistema de crenças dela. E por que é a cocriação? Né? O que a gente chama de cocriação? Você cria junto com o universo. Então, quando eu manifesto alguma coisa, por exemplo, para acontecer na minha vida, eu manifesto essa coisa para acontecer junto com o universo. Então, eu uso a energia do universo para canalizar exatamente o que aquela pessoa quer na vida dela. Eu sou só uma testemunha de que isso está acontecendo. Então, eu vou visualizar isso acontecendo. Né? E como que a gente faz tudo isso, Gabi? Como é que me explica um pouco melhor? Como que é que você visualiza uma coisa acontecendo? Theta Healing, eu já ouvi falar de comando, as pessoas fazem comando, né? E isso é uma outra coisa que a gente vai falar agora, que é essa questão de fazer os comandos. Pessoal, as perguntas que vocês estão colocando aí, o Arnão está anotando, depois no próximo bloco eu vou falar só sobre as dúvidas de Theta Healing, tá? Então, essa coisa do comando. Como é que a gente estrutura um comando dentro do Theta Healing? Você vai aprender qual que é a maneira de fazer esse comando, primeira coisa. Então, dentro do curso, a gente começa a fazer vários comandos no básico, para você aprender como você faz um comando. Então, a gente faz um comando, depois a gente visualiza esse comando acontecendo, e praticamente é assim que o Theta Healing funciona, com comando e visualização. E por que visualização? Lembra do exercício da física quântica? Que quando a gente observa uma coisa acontecendo, você muda a função de onda e você muda o seu resultado final. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Quando eu observo aquilo acontecendo, eu consigo mudar a direção da energia para que aquilo aconteça. E é por isso que a gente fala essa coisa do poder dos comandos e das visualizações, né? Que a gente chama que a gente faz, a gente observa aquilo acontecendo e aí você já criou uma energia para que aquilo aconteça. E, por último, essa força que rege todo o universo, que a gente chama dentro do Theta Healing, que é a força criadora do universo, é o universo que cria tudo, né? E a gente vai entrar muito a fundo dentro dessa questão dessa força do universo para poder entender como colocar essa força a nosso favor. Então, eu vou voltar aqui, que eu acabei de ver aqui na minha tela mais uma dica sobre aquela coisa de se comunicar com o subconsciente que eu estava falando. O que acontece se eu virar para vocês, né? Mais uma diquinha de como falar com o seu subconsciente. O que acontece se eu virar para vocês e falar assim, gente, nossa, vocês não sabem. Sabe a fulaninha, a Maria Antônia, que começou a trabalhar comigo agora? Gente, ela é uma menina tão gente boa, mas tão educada. Ela é tão legal, nossa, uma menina tão aberta. Mas assim, ela é meio mal-humorada de manhã. Amanhã, quando vocês encontrarem a Maria Antônia, a primeira coisa que vocês vão lembrar dela? Que é mal-humorada de manhã. Sabe por que você só lembra disso? Porque todas as vezes que você coloca a palavra mas no meio da frase, ela tem o poder de cancelar tudo de bom que você falou antes. E é por isso que você fala, ela é linda, alegre, gente boa, gentil, mas é muito mal-humorada. Você bate o olho no dia seguinte e fala, ó, menina mal-humorada. Por que você fala que ela é mal-humorada? Porque a palavra mas tem o poder de cancelar o que você falou antes. Então, eu tô contando isso porque não adianta você virar e falar, ai, gente, tem uma menina que é muito legal, ela é boazinha, mas não sei o quê. Nossa, mas não dá, não. Nossa, não dá, porque não sei o quê. Não adianta você falar bem da pessoa e mandar um mas depois, porque quando você manda um mas, você cancelou o que você falou de bem. Massa. Mais uma diquinha dessas coisas de falar com o nosso subconsciente. No curso a gente vai falar muito mais, tá? Para quem tiver dúvida aí, amanhã tem curso aqui em Brasília, já tô em Brasília para fazer esse curso. E vai ter final de semana que vem também o curso em Uberlândia de básico. São os primeiros cursos de Theta. Então esse final de semana em Brasília, final de semana que vem em Uberlândia. Continuando a nossa explicação. Então vamos lá. Todas as vezes
que eu falo alguma coisa, isso tem de 20 a 30% de chance de acontecer, porque eu falei. Então, se eu falo qualquer coisa, isso tem de 20 a 30% de chance de acontecer. Se eu fecho os olhos e visualizo isso acontecendo, o que é visualizar? Imaginar isso acontecendo. Fecho os meus olhos e visualizo que está acontecendo isso, isso e isso. Isso aumenta de 30 a 50% de chance de acontecer, só porque eu visualizei. E o que acontece quando eu estou em teta? Quando eu estou vibrando a onda teta de vibração cerebral, tudo que eu falo e penso, isso tem de 80 a 90% de chance de acontecer. Ou seja, todo mundo pensando aí, né? Entra em teta e pensa na Mega Sena, que aí é o que você ganha. Então, tem realmente de 80 a 90% de chance de acontecer, né? Então, os fanáticos por Mega Sena querem jogar na Mega Sena. Entrem em teta e mentalizem que vocês estão ganhando, porque a chance de acontecer aumenta, tá? Gente, isso é uma brincadeira. Então, beleza, Gabi. Você está me falando que se eu entro na onda cerebral teta, que é essa aí que você falou, esse Paranauê que você vai levar a gente lá quando você estiver fazendo o curso, que isso, tudo que eu pensava é de 80 a 90% de chance de acontecer. Sim. E se eu penso coisa ruim? Faz o quê? Se eu pensei, tô em teta, de repente, e aí eu viro e falo, nossa, o carro vai bater. E aumenta de 80 a 90? Sim. E aí o que você faz? Tem um segredo para resolver. Sabe qual? Você vai falar cancela, cancela, cancela 3 vezes. Por quê? O primeiro cancela para sua mente consciente, o segundo cancela para sua mente subconsciente e o terceiro é para uma coisa que chama eu superior, tá? E por que você cancela isso nesses 3 níveis? Quando você cancela isso, você está cancelando a energia que você emanou para o universo através do seu pensamento. Então, e eu comecei a perceber que eu falava cancela, cancela, cancela muitas vezes durante o meu dia. E aí eu pude ver o quanto de coisa ruim que eu estava pensando. O quanto de coisa ruim que eu ficava, os meus pensamentos o tempo todo matutando várias coisas ruins. E eu falei, cara, eu preciso parar com isso. Porque eu tô falando cancela, cancela, cancela o dia inteiro. Chegava no final do dia e já tinha falado mais de 50 cancelas. Falava, não dá, preciso melhorar o meu padrão de pensamento. Então, você doutrina o seu cérebro só pensar coisas boas, né? Então, muito do que a gente faz, do que a gente pensa, a gente precisa doutrinar o nosso cérebro a pensar coisas boas. Gabi, então você está me dizendo que você começou a habituar o seu cérebro a pensar coisas boas? Sim. De tanto eu falar cancela, 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 conscientemente eu vi que eu só pensava coisa ruim, eu só pensava que ia dar errado, só pensava que as coisas não iam acontecer, que eu ia chegar atrasado. Então eu comecei a doutrinar a minha maneira de pensar. Sempre pensar coisa boa. E isso me atrai, coisas boas, né? Então, isso é mais uma das coisas que a gente ensina dentro do curso de Teta. E eu queria falar um pouquinho agora de doença. Então, eu vou abordar esse tema porque eu sinto que muitas pessoas vêm para o Teta buscando cura física, né? Não só física como emocional. Hoje, sei lá, 80% das pessoas que eu atendo são casos de depressão e suicídio, né? Atendo muito câncer também. E agora eu tô tentando mudar meu nicho um pouquinho para alma gêmea, né? E tá bem bacana as sessões de alma gêmea também. Mas eu acabo trabalhando muito com as pessoas que têm esse desafio emocional, né? E às vezes a gente vem com qualquer tipo de doença física também. E vamos começar a conversar um pouquinho sobre as doenças, para vocês entenderem como que o Theta Healing age sobre a doença, e vocês vão me dizer se faz sentido ou não olhar para isso através do Theta. Vamos lá. Acompanha o meu raciocínio, né? Eu queria ter uma lousa aqui, mas não consegui providenciar para desenhar para ficar mais fácil, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, vou fazer mímica para ficar mais fácil. Pensa o seguinte, Gabi, calma, você não perdeu nada, porque quando acabou a conexão eu parei de falar. Voltando. Pensamentos ruins, pensamentos bons. Então, se eu sinto raiva, medo, angústia, e aqui eu sinto amor, felicidade, alegria. Vocês concordam que os dois, eles têm uma resposta dentro do meu organismo? Como assim? Se eu sinto raiva, medo e ódio, o que vai acontecer? Eu deixo de produzir os hormônios que me trazem sensação de bem-estar. Porque eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com ódio, eu tô com rancor, eu tô com angústia. Eu deixo de produzir esses hormônios que me trazem bem-estar. Se eu sinto amor, felicidade, alegria, eu produzo os hormônios que me trazem bem-estar. E aí como eu fico? Maravilhosa, libero os hormônios que me trazem sensação, fico feliz. Vamos pelo lado ruim? Pensamento de raiva, medo, angústia, tristeza, deixa de produzir o hormônio que traz sensação de bem-estar. Isso tem uma resposta química negativa no seu organismo.
Se tem uma resposta química negativa, o que que acontece? Seu corpo entra em colapso. E quando o seu corpo entra em colapso, o que que acontece com o seu sistema imunológico? Cai. E quando o seu sistema imunológico cai, ele abre porta para quê? Doença. Quando o seu corpo abre porta para doença, você concorda que essa doença se instala porque o sistema imunológico estava baixo, porque você tinha uma resposta química negativa que foi gerada por um sentimento. Qual foi o sentimento que você teve de raiva, medo, angústia, que fez essa doença chegar até você? Então, o que o Theta Healing faz? Ele vai agir aqui. Eu vou identificar qual foi o sentimento que gerou essa doença no primeiro lugar. Quando eu trabalho esse sentimento, em muitos casos, automaticamente essa doença se resolve, tá? Não são em todos os casos. Por que nem todas as pessoas se curam? Porque as pessoas, quando ficam doentes, elas têm muitos ganhos com isso. Naturalmente, quem fica doente ganha carinho e atenção, né? A mãe vai fazer a sopa, a avó vai trazer o cobertor, então você acaba ganhando um pouco de atenção quando você sente, quando você fica doente. Então, a gente vai identificar quais são todos os ganhos que essa pessoa tem, né? Teve uma pessoa que eu atendi uma vez e ela trouxe uma situação de um câncer e ela estava me contando, nossa, olha, quando eu tive o câncer há alguns anos atrás, os meus filhos se mudaram para perto da minha casa e eles ficaram próximos de mim e tal. E aí, quando eu me curei, eles voltaram para a casa deles. A minha filha voltou para a cidade dela e tal. E aí, depois de alguns anos, essa pessoa contraiu essa doença de novo. E aí, ela veio falar para mim, nossa, e você não sabe o que está acontecendo agora? Gracinha, meus filhos estão mudando de volta, estão vindo para cá ficar comigo. Ou seja, no nível subconsciente, o subconsciente dela tem uma motivação para gerar essa doença de novo. Por quê? Quando ele gerou a doença pela primeira vez, essa pessoa teve ganhos com ela. E ela acredita que se ela cria essa doença no corpo dela, isso tudo ela acredita no nível subconsciente, tá, gente? Não é uma coisa que você tem na sua cabeça e fala, nossa, essa doença aqui, nossa, acho que é melhor eu ter um câncer agora porque eu vou ganhar atenção. Que não é consciente. É uma coisa subconsciente, é um programa que está instalado. E o Theta Healing, ele vem agir justo em cima desses programas, né? Então, já tive sucesso em muitas sessões de atendimento com pessoas com alergia, doença de pele, pessoas com infecção de urina. Então, existem várias maneiras de você olhar e curar essa doença, né? O Theta Healing, ele não desclassifica tratamento médico, muito pelo contrário. A Havaiana é super a favor de atendimento médico. Na emergência tem que ser atendimento médico mesmo, né? Os médicos se formam para isso, são profissionais que estão dedicados a curar as doenças. Só que também existe um âmbito emocional em cima de todas as doenças do corpo. E o Theta Healing vai trabalhar na parte emocional dessas doenças. Só que você curando a sua mente, o que acontece? Você cura o seu físico também, né? Existem grandes chances de você curar o que está dentro do seu físico a partir do momento que você cura aquilo dentro da sua mente. Então, todas as vezes que a gente fala de doenças, né, a primeira coisa que eu preciso entender é qual foi o sentimento que gerou essa doença no primeiro lugar. E é isso que a gente vai trabalhar dentro dos cursos de Theta, de entender isso. Vocês vão aprender a cavar. Como é que você vai cavar? Como é que você vai fazer o subconsciente da pessoa trazer para você qual foi o item que aconteceu na vida dela que trouxe exatamente essa situação que ela está vivendo hoje. Então, é muito isso sobre as doenças, né? E por que uma pessoa não se cura, Gabi? Porque tem pessoas que fazem Theta Healing e se curam, tem pessoas que fazem Theta Healing e não se curam. Por que uma pessoa não se cura? Pode ser que ela não se cure por causa de um sistema de crenças, ou seja, uma coisa que ela acredita. O que é uma crença, Gabi? Você está falando várias vezes aí, crença. O que é uma crença? Crença é tudo aquilo que você acredita. Ou porque você viu isso acontecendo por várias vezes, repetidas vezes, sempre a mesma coisa, e você adotou aquilo como um padrão normal. Ou porque você viu aquilo acontecendo muito tempo. Então, se você, a vida inteira, foi criada na casa de pais, onde o seu pai batia na sua mãe, você cresce com essa referência. Aquilo se forma uma crença dentro de você, de que homens batem em mulheres. Aí, o que acontece? Você começa a atrair relacionamentos agressivos para você. Né? Então, você começa a atrair um marido agressivo, uma chefe de trabalho agressiva, você vai atrair amigos agressivos. Por quê? Porque você viveu isso na sua infância. E o seu subconsciente acatou aquilo como uma verdade. Então, o seu sistema de crenças é de que quando você é violentada, que isso é uma forma de amor, por exemplo.
Por quê? Se você era pequeno, sua mãe te batia, te pegava no colo e falava: filhinho, não chora, mamãe tá te batendo porque a mamãe te ama. O que tá formando de sistema de crenças naquele momento? Que todas as vezes em que você apanha, que logo em seguida você é amado. Então, talvez você registrou que a forma de receber amor foi através da agressão. E por isso você está atraindo tantas situações agressivas na sua vida. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouco isso e mudar esses padrões, né? Aquilo que você acredita, aquilo que está registrado na sua mente subconsciente. Algumas pessoas não se curam também por conta de defeitos genéticos, algum tipo de defeito genético que a pessoa tenha, talvez ela não se cure por causa disso. E tem pessoas que realmente desejam morrer, né? Aconteceu já de eu atender uma senhora que estava nos finalmente, assim, e aí foi atender ela, e ela falava pra mim: minha filha, eu não aguento mais, esse povo não me deixa morrer, eu tô cansada, eu tô com 100 e tantos anos e eu não quero viver mais. Conclusão, uma semana depois ela faleceu. Né? Então, pessoas que querem morrer, não tem como se alterar o que a pessoa quer, né? Entra dentro daquela questão do livre-arbítrio. Então, o Theta Healing não consegue agir dentro dessas situações. E aí, a gente falando um pouco, então, sobre essa coisa do sistema de crenças. Se crença é tudo aquilo que a gente acredita, né? A gente também chama as crenças de programas. Então, todas as vezes que eu vou falar sobre uma crença, né? Imagina o seguinte, acompanha meu raciocínio. Crença é uma coisa que você acredita. Se eu cheguei aqui, fui cumprimentar a Mariazinha, e aí a Mariazinha virou o rosto e não me cumprimentou, ali eu formei um sistema de crença sobre ela, que a Mariazinha é mal educada. O que acontece? Isso me gera um sentimento. Eu tenho raiva dela porque ela virou o rosto e não me cumprimentou. Eu vou ficar ressentida dela ter feito isso. Isso vai me dar uma ação. O que eu vou fazer amanhã quando a Mariazinha chegar? Eu não vou cumprimentar. Ou seja, isso me dá uma ação. Qual que é o meu resultado? Eu e a Mariazinha nunca mais vamos ser amigas. Por quê? Porque eu acredito uma coisa, isso me gera um sentimento, que me gera uma ação, que me gera um resultado. Ou seja, se você quer mudar o resultado de qualquer coisa que você tem na sua vida hoje, seja ele resultado da sua vida afetiva, seja ele resultado da sua vida financeira, você tem que mudar a crença, o que você acredita sobre isso. Né? Então, por isso faz sentido alterar a crença. No curso do DNA básico, você vai aprender a alterar uma crença, você vai aprender como troca a crença, né? Que a gente faz através de comandos e visualizações. Então, e aí, esse é o principal do Theta. A gente altera a crença, automaticamente altera o meu resultado final. Massa? E a gente vai falar um pouquinho sobre teste energético, né? Uma das maneiras que a gente tem de testar as crenças é através dos testes energéticos. A cinesiologia é uma ciência que ela estuda que existem alguns tipos de respostas do nosso corpo a Baiana trouxe que diante de alguns sistemas de crenças, o nosso corpo ele reage de uma maneira ou de outra. Então, a gente vai ver como é que o seu corpo está respondendo diante dos programas que você acredita, né? E a gente faz isso através desse teste energético. Existem mais de 200 tipos diferentes de testes que a gente pode fazer no nosso corpo. E o Theta Healing ensina 3, tá? Então, no curso do básico, você sai sabendo fazer 3 tipos de teste muscular. E aí a gente vai fazer esse teste para poder testar se você tem uma crença ou não. E aí a gente ensina isso no DNA básico. E a técnica mais importante do Theta, que eu falo que é muito coração do Theta Healing, é o que a gente fala, que chama digging. O que é o digging? O digging ele é uma escavação da nossa mente, que a gente vai escavar o nosso sistema de crenças para entender qual é a crença que sustenta isso. Gabi, explica melhor. Não entendi, eu sei. Vou explicar. Imagina o seguinte, tem um medo de avião, certo? Medo de avião é um medo que você tem, que está na superfície. Ele é só uma máscara do seu medo. E aí eu vou fazendo uma série de perguntas para essa pessoa e a pessoa vai me respondendo. Eu falo, mas o que tem de pior de você estar no avião? Essa pessoa fala, o avião pode cair. Eu falo, e se o avião cair? A pessoa fala, eu posso morrer. E se a pessoa vira e fala assim, e se você morrer? Ela fala, meus filhos ficam sozinhos. Eu falo, se seus filhos ficam sozinhos? Eles podem ficar desamparados. Olha o que ela está respondendo, sozinho. Os filhos ficam desamparados. E se os seus filhos ficam desamparados, o que tem de pior? Eles não vão conseguir crescer na vida, eles não vão conseguir lutar, eles podem passar necessidade de dinheiro. Olha os medos que essa pessoa está me contando sobre essa coisa dos filhos.
Se ela tem medo, ela me diz que ela vai ficar, os filhos podem ficar sozinhos, que eles podem sofrer, que eles podem morrer, que eles podem ficar desamparados. Quem é que ficou sozinho, que sofreu e ficou desamparado? A própria pessoa que tem medo do avião. Então, o que você tem medo, você só tem medo disso porque em algum nível você já viveu alguma história parecida e você vivendo essa história lá atrás, exatamente isso que você foi me contando durante esse processo de escavação, você começa a vibrar um medo. Então, eu tenho um medo que é uma máscara, que é o medo do avião, mas na verdade seu medo não é do avião. O seu medo é que aconteça alguma coisa e que os seus filhos fiquem desamparados como você ficou desamparada lá atrás. Então, quando a gente olha lá atrás, eu vou tratar esses medos, esses pânicos do que você viveu lá atrás. E quando eu resolvo isso, adivinha o que acontece quando eu resolvo? O medo do avião vai embora. Simples assim. Né? Então, as pessoas geralmente elas chegam com medos, com receios dentro da sessão, e a gente trabalha esses medos fazendo essa parte do digging, que é essa escavação do nosso sistema de crenças para ver tudo o que aconteceu lá atrás. Né? Então, é essa a ideia do Theta, é assim que funciona o Theta Healing, e aí eu vou ensinar para vocês no curso do básico como escavar. Gabi, a gente já sai do básico sabendo fazer isso, eu posso tirar medo dos meus filhos? Eu tiro medo das minhas filhas o tempo inteiro, né? Medo de bruxa. Eu vou dar um exemplo muito rápido de um medo de bruxa dos meus pais. E aí, as duas saíram correndo no meio do shopping, eu tenho filhas gêmeas, pra quem não sabe, e os meus pais estavam com elas. E as duas saíram correndo, e uma delas tropeçou. Então foi uma correndo para um lado, outra para o outro. E uma tropeçou, caiu, só que no que ela levantou, ela deu um 360, virou completamente na direção oposta e saiu correndo. E nisso eles não viram para onde ela correu. E ela ficou perdida no shopping. Eu tava doida pra isso vir à tona, para poder tratar esse medo dela. Então, eu virei para ela e falei assim, filha, o que você acha que você aprendeu passando por isso? Hoje elas estão com 5 anos e eu faço digging nas minhas filhas com 5 anos. Eu faço digging nelas desde os 4,5. O que você acha que você aprendeu? Eu não sei, porque elas não sabem nem o que é aprendizado, né? Então, eu estou ensinando ainda. Então, filha, o que você acha que você aprendeu no dia que você perdeu? Ah, não sei. Filha, você acha que você teve que ter coragem para esperar a vovó chegar? Porque depois a minha mãe achou ela. Você acha que você teve coragem para esperar a vovó chegar? Sim. Você acha que você aprendeu que quando você está no shopping você precisa andar perto da vovó? Sim. E você acha que você viu que você conseguiu manter a calma, mesmo numa situação que você estava com medo? Sim. Então, olha os aprendizados que ela teve. E aí, quando eu reconheço esses aprendizados dentro dela e faço toda a sessão do Theta e finalizo e realizo a conclusão desse trauma dentro do subconsciente dela, no mesmo momento eu volto e pergunto, filha, como é para você pensar na bruxa? É legal. Conclusão, queriam fazer o aniversário delas e qual que era o tema que uma delas queria? Bruxa. Ou seja, a maior comprovação que realmente o medo foi embora. Então, assim, um digging de 5 minutos que eu consegui fazer e nunca mais veio à tona o medo da bruxa. Né? Então, são coisas que dá para fazer em crianças. É muito legal trabalhar isso com criança, para quem tem filho, está assistindo essa live. Né? É muito legal você poder trabalhar essas questões. As crianças realmente mudam a forma de ver. Né? As minhas filhas hoje, elas falam, mamãe, eu quero uma sessão de Theta. E elas trabalham isso, né? Ela fala, a minha sobrinha hoje de 11 anos, né? Eu tenho um trio, falou trio das minhas afilhadas, elas estão entre 11 e 12 anos, e ela chegou, sabe o que eu percebi? Que eu tô tirando nota vermelha na escola, porque na verdade eu queria a atenção da minha avó, porque eu queria que ela estudasse comigo, aí uma forma de eu punir a minha avó, porque ela não estudou comigo, é tirando nota vermelha. Cara, como que uma criança de 11 anos tem uma consciência dessa? Né? Por quê? Porque ela fez os 3 módulos do Theta Healing, básico, avançado, digging, que dá para ela a possibilidade de entender o que está por trás do comportamento dela, o que está por trás do que ela mesma está criando. Ela consegue ver além disso. Né? Então, eu super indico, tá? Quem tem criança, converse um pouco com seu filho, explica o que é. E as crianças, elas ficam fascinadas assim, no curso. Eu acho que depende muito da didática do instrutor para poder contagiar essa coisa da atenção da criança. Mas eu sinto que é muito importante, né? Se a gente tiver a maior parte das crianças fazendo Theta Healing nessa época de pré-adolescência, a gente vai ter adolescentes muito mais conscientes, talvez com muito menos droga, né? Porque eles vão entender, eles vão conseguir enxergar o problema que eles mesmos podem criar durante a adolescência, né? Que muitas vezes eles desenvolvem problemas na adolescência, principalmente o uso de droga, por conta de questões que aconteceram na infância.
Então, as crianças conseguem identificar nelas mesmas qual é a questão. Por quê? Porque o Theta Healing ensina que tudo que acontece com você é problema seu. Ou seja, se eu tô com raiva, eu tenho que me tratar, o problema é meu. Então, a minha sobrinha chega em casa enfurecida, ela tá com 11 anos, ela chega enfurecida de raiva e ela fala: eu preciso trabalhar isso em mim, eu tô com muita raiva dessa pessoa. Ela sabe que ela tem que trabalhar nela, porque a outra pessoa não tem nada a ver com essa raiva, né? Então, é muito legal, eu super recomendo isso. Eu vivo o teto, eu vibro o teto o tempo todo. Na minha casa todo mundo vive o Theta Healing, né? Às vezes o meu pai fica falando com a minha mãe: vai tirar essa crença da sua mãe, né? Porque todo mundo já sabe que tudo gira muito em cima dessa coisa das crenças. E a gente também vai falar sobre os planos de existência, que é a maneira como o Theta Healing é estruturado. Seguinte, a Havaiana estruturou o Theta Healing em 7 planos de existência, né? Então imagina que os planos de existência, eles são divididos com um fino véu que separa, né, os planos. Então eu tenho o primeiro plano de existência, que é o plano dos minerais, que são as pedras, os minerais, os cristais, o solo. O segundo plano de existência é o plano das plantas e dos elementais, né? O Theta Healing acredita que existem elementais. Galera, eu tenho certeza que vocês têm algum tipo de questionamento sobre a questão das fadas, né? Gabi, eu ouvi dizer que o Theta Healing diz que fadas existem. Vamos desmistificar essa parada de fada. Seguinte, a Havaiana acredita que existem coisas no universo que são formas de energia. E ela acredita que tem uma forma de energia que serve para poder proteger as plantas. Então, essa forma de energia, ela chama de fada. A fada que a gente fala não é a Sininho da Disney. Não é uma fada de um desenho animado. Né? As fadas, elas são formas de energia que estão na natureza. Então, é isso que a gente chama de fada. A Havaiana pôs o nome de fada e a gente fala fada, mas não é a fada Sininho. Tá? Então, eu queria deixar isso claro. Então, esse segundo plano, ele é o plano do que a gente chama das fadas, ele é o plano das plantas. O terceiro plano é o plano dos homens, dos animais. O quarto plano é o plano do reino dos espíritos, que é para onde as pessoas vão depois que elas morrem. Então, a Havaiana acredita que quando as pessoas morrem, elas passam para um outro plano, que a gente chama de quarto plano. E tem pessoas que morrem que talvez pelo nível de evolução delas, elas também podem ir para o quinto plano. O quinto plano é onde existem os mestres ascensionados, os anjos, os arcanjos, né? Então, a Havaiana diz que o quinto plano, ele é dividido em 44, ele é dividido em 4 partes, e cada uma dessas 4 divisões, elas têm 11 subdivisões, então é um total de 44 subdivisões no quinto plano. Onde nas camadas superiores do quinto plano existem os seres mais evoluídos energeticamente, nas camadas inferiores existem seres menos evoluídos. Né? Então, depende muito do nível de vibração. O que diferencia, Gabi, um plano do outro? O nível de vibração. Então, imagina que o primeiro plano a vibração é devagar, o segundo é mais rápido, o terceiro é mais rápido, o quarto, o quinto, e aí vai até o 7º plano. A gente parou no quinto. O 6º plano é o plano das leis, né, onde se enquadram todas as leis que regem o universo. Então, lei do livre-arbítrio, lei da natureza, lei da paixão, lei da causa e efeito, lei da verdade. Então, a gente tem várias leis que compõem aí o 6º plano. E é onde também se enquadra numerologia, geometria sagrada, cores, sons. Então, todas as pessoas que trabalham com astrologia, a gente diz que elas trabalham com esse 6º plano da existência. E tem o 7º plano, que é o plano do universo, a energia que rege o universo. Então, esses planos, eles estão todos juntos e conectados. Só que para a Havaiana explicar, ela explica dessa forma que existe uma divisão desses planos, né? E eles são divididos em 7. Dentro do curso eu vou explicar um pouco melhor o que significa cada nível, como que eles funcionam. Né? Então, o curso do básico, ele é uma introdução aos planos da existência. Depois que a gente fala de planos, a gente vai falar um pouquinho sobre anjo da guarda. E no curso a gente tem um exercício muito legal que a gente vai perceber como é o nosso anjo da guarda através dos nossos sentidos psíquicos e intuitivos, que a gente ativa esses sentidos no primeiro dia do curso. Então, a gente pode ser que você receba uma mensagem do seu anjo, ou algum tipo de intuição, né, que você tem em relação ao que o seu anjo precisa falar para você como orientação. E os anjos da guarda, a Havaiana diz que são energias que ficam do nosso lado do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Né? Então, cada pessoa tem de 3 a 4 anjos da guarda, podendo ter até mais. Então, eu achei muito legal isso. Né? E aí eu vi que tinha um anjo que me guiava nas minhas questões de maternidade,
eu vi que tinha um anjo que me guiava nas minhas questões profissionais. Então, depende muito de qual área da sua vida esse anjo pode estar relacionado, ele pode estar te guiando, te dando orientação em cima daquilo que você precisa, né? E quando eu falei com os meus anjos, né, que, gente, falar com os anjos é tipo intuitivamente, tá? Não é que, nossa, parecia um cara de branco no meio da sala, tipo, não é isso, tá? É uma intuição, né? Os meus anjos estavam de braço cruzado, estavam bravos comigo, porque diz que eu nunca pedi nada para os anjos. Vocês sabiam que a gente pode pedir coisa para os anjos? E aí eles estavam meio putos da vida comigo, porque eu nunca tinha pedido nada para eles. Então, vocês podem pedir para o seu anjo da guarda para ele te orientar. Anjo da guarda, eu quero que você me oriente diante dessa conversa que eu vou ter, diante dessa reunião. Quero que você me oriente o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro. E aí, ir pedindo orientação. E pode ser que a vida te mande isso em sinais. Gabi, eu não tenho nenhum tipo de capacidade intuitiva, eu não tenho nada. Não precisa ter nada, porque tudo no Theta Healing funciona com comando e visualização. Isso é uma técnica. E no curso você vai aprender em cima dessa técnica, né? Não preciso que ninguém tenha uma super habilidade para poder entender como fazer os exercícios do curso. Então a gente vai falar no curso um pouco mais fundo sobre anjos. A gente vai aprender a fazer limpeza energética. Como é que a gente faz uma limpeza energética da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, quando você sente que o ambiente está carregado. Sabe quando você sai de um lugar e você fala assim, nossa, eu tô exausta, parece que passou um caminhão em cima de mim? Então, é porque provavelmente você acabou captando a energia desse lugar que você tá. Então, a gente vai ensinar como você se proteger energeticamente dessas energias e como fazer a limpeza energética dos ambientes que você frequenta. E a gente também vai falar sobre como manifestar as coisas na sua vida, né? O curso de Theta Healing, ele te ensina como manifestar as coisas que você quer, o que você precisa fazer, o que é manifestar. Quando você pede para o universo alguma coisa, o universo vai trazer isso até você, só que existem maneiras de fazer isso. E a gente ensina também no curso como você manifestar, por exemplo, qualquer coisa que você queira na sua vida, né? Você pode pedir isso para o universo e ele vai trazer isso até você. E aí a gente pode antecipar os aprendizados para que você possa ter isso talvez mais rápido. E também, vamos entrar no assunto mais esperado do curso, alma gêmea, né? As pessoas ficam muito loucas, alucinadas quando chega essa parte do curso. Muita gente vem no curso mais para escutar sem entender essa parte de alma gêmea. Gente, o que é uma alma gêmea? Gabi, sempre ouvi falar de alma gêmea, mas eu nunca soube muito bem o que é isso. Alma gêmea é uma pessoa que você conhece de um outro espaço e tempo. É uma pessoa que você... Sabe quando você encontra uma pessoa e seu coração parece que tá na boca? E você fica com aquela coisa que parece que fica transpirando, você fica suando frio. E você fica com a respiração mais ofegante, você fica uma coisa quase que passando mal que você encontrou com essa pessoa. Então, provavelmente, anota isso. Pega um caderno, anota. Se o sentimento for recíproco, ou seja, do mesmo jeito que você é alucinada pela essa pessoa, por essa pessoa também é alucinada por você. Se o sentimento é recíproco, pode ser que essa pessoa seja uma alma gêmea, tá? Gabi, só eu amo o cara, ele não me ama, mas eu sei que um dia ele vai amar porque ele é minha alma gêmea. Galera, não é assim que funciona, tá? O sentimento da alma gêmea, uma pessoa pode ser sua alma gêmea, mas vocês podem estar com tempos divinos diferentes. Então, vou explicar um pouquinho o que é o tempo divino para vocês entenderem esse conceito. Imagina que existe uma linha do tempo. Esse é um tempo divino. É o tempo da Gabi aqui na Terra. Dentro do meu tempo divino, eu escolhi isso antes de vir para a Terra. Escolhi o meu tempo divino. Dentro do meu tempo divino existem vários momentos divinos, que são os principais momentos da vida da Gabi. Eu tenho meu tempo divino. Meu namorado tem o tempo divino. Então, para que a gente esteja junto, os nossos tempos divinos precisam estar alinhados. Ou seja, a gente tem que estar no mesmo momento. Já aconteceu de você ficar com uma pessoa e os dois sentirem de uma maneira recíproca que você é alucinada pela pessoa, ela é alucinada por você, mas vocês estão em momentos completamente diferentes de vida? Já passou por isso? Então, é porque o tempo divino de vocês não está alinhado. Às vezes você está começando a sua vida, você está começando a sua carreira, você está começando a viajar, começando a ir para a vida, e a pessoa já está vivida, já fez tudo, já está querendo casar, já está querendo ter filhos, e você fala, cara, é a pessoa perfeita para minha vida. Mas o nosso tempo divino é diferente. Então pode ser que você se encontre ao longo da sua caminhada com almas gêmeas, que são compatíveis com o seu momento de vida, mas que talvez o tempo divino de vocês seja diferente.
Gabi, pelo amor de Deus, como é que muda isso, Gabi? Galera, sincronicidade de tempo divino. Não é uma coisa que você pode virar e falar assim, peraí, vou mudar agora e agora vai ser o meu momento, assim. É simplesmente você precisa acolher isso no seu coração. E você que está assistindo essa live e que você tem uma pessoa que você não consegue esquecer, que essa pessoa de alguma forma mudou a sua vida completamente, que você sente que você ama essa pessoa incondicionalmente, que você não consegue esquecer essa pessoa, que essa pessoa é a pessoa da sua vida, só que essa pessoa já está em outra. Eu tenho uma coisa muito interessante para te falar. Não existe só uma alma gêmea mais compatível. Existem várias almas gêmeas. E não tem como você deixar de amar uma pessoa. Se você ama essa pessoa incondicionalmente, se essa pessoa realmente é uma conexão sua que veio de outras existências, não tem como você deixar de amar ela. Mas você precisa ter consciência de que existem outras pessoas que são compatíveis com o seu momento de vida. E você precisa deixar essas pessoas entrarem na sua vida. Porque você tem o direito de ser feliz. Às vezes você está depositando toda a sua felicidade, toda a sua expectativa na mão dessa pessoa que passou pela sua vida e que talvez nem faça sentido estar mais com você. Né? Então, às vezes você está se privando de ter um relacionamento bacana com uma pessoa que também pode te completar no nível de alma e você não está se permitindo viver isso porque você está dando cabeçada numa coisa que já acabou. Né? Então, você precisa sentir isso no seu coração e realmente saber que o seu sentimento pode nunca mudar por essa pessoa. Você pode amar essa pessoa eternamente, para o resto da sua vida esse sentimento nunca mudar. Mas você tem que estar ciente que existem outras pessoas que são compatíveis para o seu momento de vida. Gabi, como você aprendeu isso? Porque quando eu fui para Havaiana, eu fui querendo resolver uma questão de uma alma gêmea, que foi uma pessoa que eu namorei muitos anos. E essa resposta, ela acolheu muito meu coração, de entender que eu não precisava me preocupar em querer esquecer aquela pessoa, mas que eu poderia acolher isso no meu coração e agradecer por tudo que eu tinha vivido junto com essa pessoa e, ao mesmo tempo, entender que existem outras pessoas que apareceriam na minha vida e que também me fariam feliz. Né? E aí, um pouco depois, eu conheci a pessoa que eu estou hoje, que é uma pessoa incrível, né? E eu pude ver que realmente é possível que eu me reconecte no nível de alma com outras pessoas que são mais compatíveis para o meu momento de vida. Tá? Então, não é o fim do mundo. Tá? E o que acontece hoje muito na nossa vida? Você deposita uma expectativa muito grande de ser nutrida e amada por uma pessoa afetivamente. O que acontece com a gente quando a gente entra num relacionamento hoje? A gente olha para as pessoas e fala, eu tenho certeza que você vai me fazer feliz. Certeza, absoluta. A pessoa olha e ela fala, porque é muito pesado para outra pessoa ter que ter a responsabilidade de te fazer feliz. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Gabi, a única coisa que falta na minha vida é uma alma gêmea. Nossa, eu sinto muito no meu coração, assim, minha vida é maravilhosa, eu já tô com a minha vida profissional resolvida, já tô com a minha vida familiar resolvida, eu só preciso de uma alma gêmea, é a única coisa que falta, o resto tá tudo certo. Por que você precisa de uma pessoa? Porque, na verdade, as pessoas começam a depositar a expectativa de ser amada e nutrida no outro. Aí, o que acontece? Você tem uma carência, provavelmente. Se você está vivendo nesse padrão, provavelmente você tem uma carência da sua primeira infância, onde você viveu e você gerou uma expectativa de ser nutrida e amada pelos seus pais. E talvez eles não conseguiram suprir essa expectativa sua, porque você gerou uma expectativa sobre isso. E aí, o que registrou lá atrás? Buraco de carência. E aí, todos os seus relacionamentos, você entra achando que as pessoas vai se resolver, que essa pessoa é a pessoa da sua vida, que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, e isso não acontece. Sabe, acontece que você continua se sentindo vazia. Aí você fala, eu vou terminar, porque eu tô vazia, tô me sentindo vazia, não sinto que esse casamento tá me preenchendo. Mas o vazio que você sente não é um vazio de relacionamento afetivo. É um vazio de, provavelmente, pai e mãe. Né? Um vazio que foi criado lá atrás. Você pode pôr o Pedro, o João, a Maria, a Célia, a Joana. Ninguém vai conseguir suprir esse vazio porque não é um vazio de um companheiro afetivo. Isso provavelmente é um vazio de pai e mãe ou de alguma coisa que você viveu na sua infância
E não adianta você querer suprir um buraco com uma coisa que o buraco não é daquilo. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar em vários e vários relacionamentos, cada vez mais e mais, depositando expectativas. As pessoas não suprem a expectativa como você espera. E você descarta a pessoa e parte para a próxima. Por quê? Porque você está procurando se preencher. Você não está procurando um parceiro de evolução. Né? Quando a gente entra num relacionamento, o que acontece? Você compartilha os seus aprendizados com a pessoa que está do seu lado. Né? Então, você se torna um parceiro de evolução. Imagina o quanto que é mais leve você entrar num relacionamento e hoje virar para a pessoa e falar assim: então, é o seguinte, eu tenho uma vida financeira ok, eu tô correndo atrás, eu tenho uma família bacana e eu tô procurando por uma pessoa que possa crescer comigo. E se em algum momento você sentir que você não é mais feliz do meu lado, por favor, eu quero que você me comunique e pra gente poder terminar, porque a minha felicidade não depende de você. Vocês têm ideia o quanto é mais leve para uma pessoa entrar na sua vida sem esperar que a expectativa de ser nutrido e amado venha de você? Então, a pessoa entra no relacionamento de uma forma muito mais leve, que ela fala: cara, eu não preciso fazer essa mulher feliz. É simplesmente ser um companheiro de evolução. Massa, quero essa mulher para mim, imagina, eu não tenho que fazer ela feliz. Por quê? A felicidade, ela vem como consequência de um bom relacionamento. Então, se você consegue olhar e focar no relacionamento onde a pessoa seja seu parceiro de evolução e você para de depositar a expectativa de ser nutrido e amado por essa pessoa, o seu relacionamento pode ser que ele flua muito mais leve, pode ser que as coisas sejam muito mais fluidas e muito mais tranquilas para você dentro de um relacionamento. Né? Então, a gente aborda todas essas questões de alma gêmea dentro do curso do DNA básico. E não só a gente aborda isso, como a gente vai fazer divórcio energético, porque já percebeu uma pessoa do seu passado que você sente que não finalizou? Que, sabe quando os encostos, quando você encontra no passado? Você encontra nos lugares, aí você vira e fala: nossa, cara, não acredito, essa pessoa de novo. Então, aquela coisa que você sente que de alguma forma ainda está conectado, né? Um casamento que se rompeu, que você sente que você está vinculada na pessoa ainda, precisa fazer divórcio energético. Vocês vão aprender a fazer isso no curso do DNA básico. A gente devolve fragmento de alma, a gente vai fazer dissolução de qualquer pacto, voto, juramento que você possa ter feito, porque quando a gente casa, a gente vai na igreja, a gente faz pacto, voto, a gente faz várias coisas que talvez comprometam o seu futuro relacionamento se você não está com aquela pessoa mais. Então a gente vai trabalhar essas questões. E a gente também vai ensinar a fazer limpeza de radiação de aparelhos eletrônicos, uma limpeza energética. Vamos falar sobre leitura de futuro no curso do DNA básico, que também traz muito, a gente faz muito leitura de futuro das turmas de Theta Healing, a gente faz encomenda dos lanches em cima das leituras de futuro. Né? Então é muito legal você ver que qualquer pessoa pode fazer uma leitura de futuro. Então é muito engraçado como as pessoas interagem dentro do curso. Elas falam: caramba, nossa, o cara falou: eu não vi nada, eu vi um jacaré. Aí o outro cara da frente vira e fala: eu tô indo pra Amazônia no mês que vem. Tipo assim, então as coisas que a gente acha que não faz sentido, a gente vê que começa a casar. É muito legal essa dinâmica. E por último, a gente faz a ativação do DNA no curso. Então, a última coisa do curso do DNA básico que a gente faz é uma ativação de DNA, que faz com que você fique mais, você fica menos acessível a agentes tóxicos do ambiente com essa ativação de DNA. As suas capacidades intuitivas, elas são ampliadas com essa ativação. E você também, algumas pessoas passam por um processo de limpeza quando elas fazem a ativação do DNA. Né? Então, uma coisa muito, muito forte que a gente já faz no final do curso e já manda o pessoal para casa, né? Porque é o grande finale do curso de Theta Healing. E é isso que a gente vai ver no curso do DNA básico, né? É isso que eu trouxe como as bases aí do Theta Healing, para você entender um pouco como essa técnica funciona, como ela age. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês com essa explicação sobre o que é o Theta. E como eu prometi, eu vou abrir agora para perguntas. E se vocês quiserem continuar mandando as perguntas aqui agora, vai ser só esclarecendo vocês sobre dúvidas, perguntas que vocês têm sobre o Theta. Qual foi a primeira pergunta? Em relação à alma gêmea, né? De você sentir se é a sua alma gêmea. Isso tem que acontecer no primeiro encontro ou dá para ir percebendo aos poucos?
Então, tem pessoas que sentem. Então, a pergunta é se você consegue sentir que a pessoa é sua alma gêmea no primeiro encontro ou não. Vou contar um pouquinho da minha experiência com isso. Eu, quando eu conheci o Arnon, a gente não teve essa conexão. Assim, ele sentiu, ele falou, ele veio uma vez no curso meu e aí ele falou assim: nossa, eu senti que você é da mesma família de alma, que eu posso te dar um abraço. Então, ele sentiu que existia uma conexão. Mas eu não tive essa coisa de bater o olho e falar, nossa, ele é alma gêmea, nossa, o homem da minha vida e tal. Então, pode ser que você reconheça uma alma gêmea numa primeira vez que você encontra essa pessoa, e pode ser que você não reconheça essa pessoa e que você conviva com ela vários meses ou anos, e depois você se conecte com essa pessoa e vocês viram almas gêmeas compatíveis. No curso de alma gêmea, a gente aprende que existem 7 tipos de alma gêmea. E aí é legal que você começa a falar, então fulaninho que passou na minha vida era esse tipo de alma gêmea. Então esse cara era esse tipo de alma gêmea. Então você vai encaixando os tipos de alma gêmea com cada pessoa que passou pela sua vida. Então, dá para identificar no primeiro olhar, se bater o olho e falar, eu vou casar com essa pessoa. E pode ser que você não identifique isso, que você demore um tempo mais para ver se realmente essa pessoa é a sua alma gêmea mais compatível. Certo? Próxima pergunta. Uma vez que adquirimos os benefícios do teto, a gente não regride. Então, quando a gente adquire os benefícios do Theta, a gente regride. Galera, somos seres humanos, né? Então a gente aprende sempre o caminho mais curto. O Theta Healing vai te dar o caminho. Você sai da sua casa, você vai para o trabalho todos os dias. Imagina que todos os dias você faz um caminho muito longo. O Theta Healing ele vai te ensinar a fazer o caminho curto. Então, em vez de você dar toda essa volta, você pode vir aqui fazer esse caminho. Então, você fazendo o caminho curto, você aprende uma nova forma de viver diante daquela dinâmica. Então, o Theta Healing ele vai trazer para você como fazer um caminho curto, mas vai depender de você ter esse caminho todos os dias. Gabi, você está me falando que agora você está super espiritualizada, que você é uma pessoa que fala de Theta Healing, você está falando que você é uma pessoa, se virou Buda. Não virei Buda, eu sou mãe de gêmeos, eu perco a paciência, eu tenho os meus momentos, por quê? De raiva, porque eu sou um ser humano. Então, eu estou dentro das emoções básicas humanas. Medo, felicidade, alegria, raiva, tristeza. Eu não tenho como viver sem sentir raiva, sem sentir tristeza, mas eu posso mudar a forma como eu vejo diante disso. Quando a gente entra no Theta, a pessoa que fez essa pergunta, eu acho que eu sei, assim, o que eu sinto é que quando a gente entra no Theta, é tanta coisa maravilhosa, e você aprende tanto a se trabalhar e olhar para suas questões e saber como trabalhar dentro de você, porque a gente faz autodigno, né? Você já sai do curso do básico sabendo fazer em você mesmo. Então você começa a controlar os seus ataques de raiva, vendo o que você precisa aprender com aquilo. E vendo por que você está sentindo aquela raiva. Você identifica aquilo dentro de você. Então, quando você é capaz de identificar isso dentro do seu ser, é muito mais fácil você lidar com a situação e provavelmente você consegue matar essa raiva muito mais rápido. Emoções básicas humanas não tem como você deixar de sentir. Elas são emoções que fazem você ser um ser humano. Mas você pode melhorar a maneira como você vive diante disso, a maneira como você reage diante de tudo aquilo que você sente. Então, o Theta Healing é muito isso. Não é que você tem como regredir depois que você entra no Theta. Cara, depois que você entra no Theta, você começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, vamos chamar de regredir se você deixar de seguir aquilo que você está aprendendo. Se você deixar de pôr em prática. Então, quando eu estou com muita raiva, eu sento, trabalho em mim para entender por que aquela raiva está vindo. Quando eu trabalho em mim, a raiva vai embora. Então, se eu paro de fazer o Theta Healing e eu fico processando raiva, vamos dizer que eu estou regredindo, mas é uma escolha minha não me trabalhar. Então, essa questão não é que você regride, vai depender do que você é, o seu livre-arbítrio. Você vai decidir se vai usar a técnica ou não. Não tem como mudar isso. Já se fala com outra pergunta, é possível fazer autodigno? É possível fazer autodigno para quem tem dúvida, tá? Pessoal, para quem está entrando aqui agora, é só para avisar, eu estou respondendo as dúvidas sobre o Theta Healing, tá? Se tiverem dúvida, podem jogar aqui no grupo, aqui no chat. É possível fazer autodigno, então tudo que você aprende, você pode fazer em você mesmo. Desculpa, você pode fazer tanto nas pessoas da sua casa, as pessoas da sua família. Gabi, eu não quero ser terapeuta. Estou pensando em fazer o curso de Theta Healing porque eu quero entender mais sobre mim mesmo. O Theta Healing é um processo de autoconhecimento. Cada curso que você faz, você se limpa de mais e mais sistemas de crenças, Você vai se limpando. Então, ele é uma técnica que você pode usar em você mesmo
e você já sai habilitado a fazer nos seus filhos, nas pessoas da sua casa. Então, não necessariamente você precisa fazer para ser um terapeuta. Muitas pessoas, hoje a maioria das pessoas que frequentam os cursos são por autoconhecimento. No caso de espíritos errantes, me ensinaram que também não precisa de permissão. Sim. A gente chama essas energias pesadas, né, no Theta Healing, de espíritos errantes ou caídos, tá? Que eles trazem essa coisa do ambiente ser um pouco mais pesado. Então, o que a gente faz, a gente pode fazer essa limpeza energética sem o consentimento da pessoa, porque você só está limpando a energia do ambiente, né? Que são as duas únicas coisas que a gente faz no Theta Healing, que é fazer a limpeza energética dentro do ambiente e enviar amor incondicional. Então, todas as vezes que a gente envia amor incondicional, a gente também pode fazer isso sem o consentimento verbal das pessoas, tá? São as duas únicas coisas. Tem problema uma sessão ser feita à distância? Não tem problema das sessões serem feitas à distância. Então, se uma pessoa, por exemplo, eu posso atender, os atendimentos de Theta Healing são feitos por Skype e eles também são feitos presencialmente. Então, tanto presencialmente quanto à distância, eles têm a mesma efetividade. Por quê? O Theta Healing a gente trabalha com energia, eu trabalho com o seu sistema de crenças. Então, a gente começa a fazer perguntas e as pessoas vão respondendo essas perguntas de acordo com aquilo que elas acreditam que vem na mente delas. Eu vou escavando o subconsciente e mudo as programações que tem na mente subconsciente dela. Então, não interessa se essa pessoa está em outro lugar, no Japão, num lugar completamente distante do meu. Você consegue, sim, fazer pela internet e ela tem a mesma efetividade da sessão presencial. Em quanto tempo tem resultado com o Theta Healing? Em quanto tempo tem resultado com o Theta Healing? Depende muito. Tem pessoas que vêm, fazem uma sessão, um câncer regride. Tem pessoas que fazem uma sessão e a doença se cura. Tem pessoas que fazem 1, 2 sessões e o medo vai embora. Pode ser que você tire o seu medo em uma sessão, por exemplo. Pode ser que uma sessão só de Theta Healing você tire o seu medo completamente. Pode ser que uma sessão não adianta, que você tem que fazer 1, 2, 3 sessões. Então, depende muito do que você... É muito individual. É um atendimento muito individual. Gabi, quantas sessões de Theta Healing você recomenda? A gente não recomenda sessões de Theta Healing em quantidades, né? Por exemplo, eu não vou te dizer se tem que fazer 5, se tem que fazer 10, se tem que fazer 2, se tem que fazer uma só. Porque as sessões de Theta Healing, elas sempre vêm do que você sente. Se você sente no seu coração que você precisa trabalhar alguma questão que está te incomodando, você vai marcar uma sessão de Theta Healing. Posso fazer 3 sessões durante a semana? Pode. Você pode fazer quantas sessões você quiser de Theta, né? A gente, quando passa por maratona de curso, a gente passa por quase, 5, 4 atendimentos por dia, você se trabalhando, né? E a gente, quando aprende a fazer a gente mesma, eu me trabalho o tempo todo. Eu estou o tempo todo me trabalhando, vendo por que isso está ressoando. E outro dia teve um acontecimento muito fantástico, que eu falei, cara, graças a Deus que meu namorado é um Theta Healer. Né? A gente estava correndo para pegar um avião, e aí eu me atrasei para o avião para pegar o voo, e aí eu vi que ele estava muito nervoso. Nem olha para mim de cara. Eu vi que ele estava muito nervoso porque eu tinha atrasado para pegar o voo. E aí o que ele fez foi, na hora que ele entrou dentro do avião, a gente acabou conseguindo pegar o voo, mas a gente quase perdeu o voo por minha culpa. E eu vi que ele estava muito nervoso. Ao invés de ele começar a gritar comigo e falar, por que você perdeu o avião? Por que a gente quase perdeu? Por sua culpa, você tem que prestar atenção. Ele falou nada. Ele entrou dentro do avião, sentou na cadeira, fechou os olhos, fez a técnica do Theta com ele mesmo, abriu os olhos como se nada tivesse acontecido. Por quê? No Theta Healing, se alguma coisa te irrita, o problema é seu. Então você tem que trabalhar essas questões. E isso não impede dele chegar e falar, olha, da próxima vez, vamos tentar a gente se programar para sair um pouco antes e tal, para não acontecer de novo. Então, a discussão é outra. Você não entra numa discussão bomba, porrada e começar a falar um monte de coisas. Por quê? Porque você sabe que se você está muito irritado, você tem que trabalhar isso em você. Não adianta ele vir descarregar tudo isso em mim. Né? O que será que aconteceu lá atrás? O fato da gente quase chegar atrasado relembrou a ele que ele se sentiu completamente irritado por isso. Né? Então ele foi lá, se trabalhou. Eu falei, cara, se os relacionamentos afetivos fossem 2 Theta Healers, ia ser muito mais simples a convivência.
Por quê? Porque você sabe que você tem que se trabalhar. E se os dois estão se trabalhando ao mesmo tempo, o número do conflito entre casal diminui. Ou seja, praticamente você não tem DR. Né? A gente fala as coisas, conversa as coisas que precisam resolver, não sei o quê. E se eu estou muito irritada, eu me trabalho, depois eu volto a conversar com ele e vice-versa. Então, para mim é um equilíbrio muito grande dentro do relacionamento, não ter essas explosões, assim, sabe? Não concordo, eu acho que isso é errado, não sei o quê. Então, eu acho que ser Teta Healer ajuda muito dentro da questão de relacionamento. Próxima pergunta. Como saber se conseguimos chegar ao 7º plano? Alguma manifestação física? Como saber se você está em Teta, se você conseguiu chegar no 7º plano? Boa pergunta. Quando a gente está em Teta, tem alguns sintomas que a gente tem no nosso corpo. Um dos primeiros sintomas é o nosso olho fica meio pulando, ele fica meio tremendo. Não sei se dá para vocês verem o olho tremendo. O olho ele fica meio tremendinho, tá? Quando a gente tá em Teta. Então esse é um dos sistemas da pessoa, às vezes o pessoal no básico fala, nossa, Gabi, meu olho tá pulando, meu olho tá pulando. Isso é um dos indícios que você tá em Teta. Outra coisa, quando você tá em Teta, você tem um sentimento de bem-estar, um sentimento de leveza, e você não consegue pensar em nada, sua mente se acalma. Né? Então esse é um outro indício que você também tá em Teta, que é essa coisa de você sentir um quentinho no coração, se sentir completamente acolhida e a sua mente com os pensamentos calmos e pensamentos claros. Se você fez a meditação do Theta Healing e você tá assim, amanhã eu tenho que acordar, nossa, eu tenho que pegar as coisas da academia, aí eu devia ter deixado minha roupa separada, aí amanhã eu vou ter que tomar banho na hora que eu voltar da academia, não vai dar tempo de chegar no yoga, você tá em gama. Sabe qual a chance de você dormir exatamente nesse momento? Pequena. Porque a sua vibração cerebral tá mais ou menos em 5.000, de 28 a 5.000 ciclos por segundo por causa da frequência dos pensamentos. E aí, para você dormir, você tem que ir para delta, que é de 0 a 4. Então, para você sair de 5.000 para 0 ou 4, é um caminho longo. Né? Então, se você continua com os pensamentos agitados, provavelmente você não vai conseguir entrar em Teta. Tá? E eu acho que esses são os indícios mais fortes que você pode ter se você realmente está nesse 7º plano ou não, tendo esse sentimento no seu coração e percebendo essa questão do olho, se o olho fica pulando. Tá? Esses são os indícios mais fortes que eu sinto quando eu estou conectada em Teta. Pergunta? Gabi, eu sinto muito frio quando estou em Teta. A maioria diz que sente calor. Normal isso? Tá. A dúvida é se a pessoa falando que sente muito frio quando está em Teta. Ensina para o seu corpo, através do download, a sensação de que você pode entrar em Teta sem precisar sentir frio. Porque às vezes é algum programa que você tem que estar trazendo essa questão desses calafrios, dessa coisa de sentir frio, tá? Não tem uma regra, não é quando você está em Teta você fica com calor. Cara, ficar em Teta te traz uma sensação de bem-estar muito grande, porque isso libera as endorfinas e todos os hormônios que trazem sensação de bem-estar para o seu corpo. Essa onda cerebral ela libera esses hormônios. Né? Na página 40 do livro da Havaiana, ela conta, do DNA básico, ela conta que teve um estudo que foi publicado no American Journal que eles fizeram que tem pessoas que estavam se curando de depressão pelo simples fato de ficarem nessa onda cerebral. Então, pessoas que ficam muito tempo em Teta, elas têm essa coisa de estarem sempre isso. Você fala, nossa, Gabi, hoje eu percebi isso. Todos os instrutores de Theta Healing, eles têm uma vibe tão boa, as pessoas estão sempre de cara boa, as pessoas estão sempre com uma vibe, uma energia boa. Mas por quê? Porque você fica liberando as endorfinas e os hormônios que vão trazendo essa sensação de bem-estar. Né? Então, essa onda cerebral, ela traz essa sensação de bem-estar. E aí é uma das coisas que você pode sentir. Existe diferença em fazer um curso e fazer uma sessão somente para quem não quer ser Theta Healer? Existe diferença entre fazer um curso e uma sessão? Sim. A sessão você vai trabalhar uma questão pontual. Né? Então você vai falar, Gabi, eu quero trabalhar o fato de que eu quero me separar, eu quero sair do meu emprego, os meus filhos estão dando trabalho na escola e eu não estou certa da minha vida profissional. Eu vou falar para você, escolhe um tema para a gente poder trabalhar nessa sessão. Então eu vou discorrer sobre um tema e tentar ver por que aquilo está acontecendo na sua vida, para que você tome consciência da dinâmica, para que você possa fazer um movimento diferente. Então, você fazer uma sessão, eu vou trabalhar direto em você em cima desse tema. Quando você faz o curso, você vai aprender a técnica. Você vai aprender como faz em você mesmo. Né? Então, você vai sair do curso sabendo fazer o dia em você para você se trabalhar.
né? Porque aí você vai, por exemplo, trabalhar todas as suas raivas, todos os seus medos, as suas ansiedades. Você mesma consegue se trabalhar, né? Além de todas essas outras coisas que a gente falou na live, que o Theta Healing agrega, pode agregar para sua vida. É normal demorar muito tempo? É normal demorar muito tempo para entrar em Theta? Essa é a pergunta. Na verdade, no curso do avançado, você aprende a entrar em Theta em 1 segundo, né? Então, quem fez só o básico, a gente aprende a entrar em Theta pela meditação longa. Só que, gente, você pode estar em Theta sem precisar da meditação. A onda Theta, as pessoas que meditam, então, no estado profundo de relaxamento, elas estão em Theta. Criança jogando videogame, fica assim, vidrado, está em Theta, né? Então, a gente passa por essa onda cerebral. Então, não necessariamente você precisa demorar muito tempo para entrar em Theta, né? Às vezes é uma crença que você tem, que todas as vezes que você vai entrar em Theta, que você demora muito tempo para entrar em Theta. Então, é uma coisa que você precisa trabalhar com você. Se você sente, eu sempre demoro pelo menos 5 minutos para entrar em Theta, talvez isso é uma crença que você adquiriu, porque a primeira vez talvez você sentiu que demorou para você sentir essa tranquilidade, essa amorosidade, para você sentir essa calma, nesse sentimento leve. E aí talvez isso se tornou uma crença para você. Então precisa trocar essa crença, né? Você que está falando isso, talvez provavelmente já tenha feito o curso. Então precisa trocar essa crença e ensinar para você, pelo download, que você pode entrar em Theta muito rápido. Próxima pergunta. É necessário fazer um enraizamento depois de descer do 7º plano? Se é necessário enraizar depois de subir no 7º plano. Antigamente, a Havaiana ensinava a subir, depois ela ensinava a aterrar, né? Por quê? Ela acreditava que para a gente sair dessa onda de vibração cerebral, a gente aterrando, né? A gente saía dessa onda Theta. A onda Theta do início, quando a gente começa a fazer o Theta Healing, a gente fica muito leve, parece que a gente fica um pouco mais lento, parece que você está viajando assim, de tão tranquilo que você fica. Né? Então, as pessoas que precisam de agilidade de raciocínio, de pensamento rápido, o mercado financeiro, como é o que eu vivia, né? Não é tão interessante as pessoas estarem em Thetas, porque elas ficam nesse nível de vibração muito mais elevado, que traz um estado de relaxamento. Se você tem que estar atenta, né? Provavelmente, quando você está atenta, você fica com um pensamento mais em gama. Então, você não consegue sustentar uma onda, provavelmente, de vibração Theta, quando você está num ambiente que ele inteiro te provém uma energia gama, que é aquela onda de pensamento que fica com os pensamentos muito acelerados. Né? Então, olhando para essa questão, você pode manter essa frequência de vibração cerebral Theta, com esse estado, que fica com esse estado de relaxamento mais profundo. E os caras abriram a porta ali, perdi a sequência do raciocínio. Minhas crenças são bem diferentes do Theta Healing. É possível essa mudança? As minhas crenças são bem diferentes do Theta Healing, é possível essa mudança. Na verdade, assim, como é que funciona o Theta Healing? O Theta Healing, ele vai trazer para você o que a Havaiana estruturou de pensamento, né? Então, tem pessoas que falam, Gabi, eu não quero acreditar em anjo, não faz parte do meu contexto, não é o que eu acredito e tá tudo bem. Então, você vai olhar, né? Eu, como instrutora, eu vou trazer para você o que é a técnica. E você vai decidir o que você faz com aquele conteúdo dali em diante. Você não precisa acreditar em tudo que o Theta Healing fala. Né? Você tem que ver o que ressoa com o seu coração. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque eu falei, cara, isso abraça qualquer pessoa. Né? A Havaiana fala que são 7 planos de existência. Gabi, eu não quero acreditar que tem um plano que tem espírito. Tá tudo bem. Eu tô te mostrando só o que a Havaiana acredita. E se você não quer acreditar, você não precisa acreditar no que ela fala. Né? Então, mas então a técnica não vai funcionar? Não tem nada a ver. A técnica é o digno, né? Que a gente vai aprender a escavar. Você vai ajudar as pessoas com traumas de infância, você vai ajudar pessoas com medo. Então, você não necessariamente tem que entender e acreditar em tudo que a técnica traz. Você pega o que te nutre e o que não te nutre você descarta. Né? Não tem a necessidade de você acreditar em tudo que fala, que o Theta Healing fala. Próximo. Quem entrará em Theta seria eu ou meu cliente? Quando a minha mente vibra em Theta, a mente das pessoas que estão me escutando provavelmente entra em Theta por ressonância energética. Porque o pensamento, ele tem a energia, os nossos pensamentos, eles têm a velocidade da luz. Então, quando eu tô, do mesmo jeito que eu faço uma sessão por Skype, né, no momento que eu tô falando com vocês aqui agora, eu tô em Theta.
Então, se eu estou em teta, automaticamente vocês vibram em teta. Como é que a Havaiana descobriu isso? Ela fez um experimento. Ela colocou eletrodos na cabeça dela, eletrodos na cabeça do paciente. E ela percebeu que quando o cérebro dela vibra em teta, o cérebro do paciente automaticamente entra na mesma onda cerebral. E, gente, tem um exemplo muito prático, né? Eu tô falando com vocês aqui, tô falando de uma forma tranquila. O que acontece? Vocês estão em teta. O que acontece se eu virar e falar assim, gente, vocês não sabem, tem que contar um negócio que acabou de acontecer. Nossa, vocês não sabem. Olha, eu cheguei aqui agora, eu comecei pra fazer live, não sei quantos... Nossa, eu vou desligar, né? Passa pra frente, sai da sala, que essa menina é louca. Vocês automaticamente entram em gama, porque eu entrei em gama. Então, a minha onda cerebral contagia você. Né? Então, a gente precisa, primeiro você precisa ter consciência da sua onda cerebral para você não contagiar outra pessoa. Daí a gente fala muito disso dentro de ondas cerebrais no curso de teta. Então, se o meu cérebro vibra em teta, provavelmente da pessoa, por ressonância, ele pode começar a vir para teta na mesma onda cerebral que eu tô. Tá? Então, por isso a gente... não necessariamente você precisa conduzir o seu paciente sempre em teta no momento que você inicia uma sessão. Como eu faço para melhorar as minhas manifestações? Como faz para melhorar as manifestações? Antecipa aprendizado. Tem que entender por que isso não aconteceu. Na verdade, assim, se isso você manifestou uma casa nova, por exemplo, se isso não chegou na sua vida até agora, qual é o aprendizado? O que você precisa aprender não tendo essa casa? Talvez o simples fato de você antecipar esses aprendizados, isso pode vir até você, né? Então, essa coisa da manifestação é muito legal, porque eu percebi que ano passado eu tava doida, desorientada para levar as minhas filhas para Disney, e quando eu tava chegando perto da data do aniversário delas, né, eu via que tinha uma movimentação para ir, mas ao mesmo tempo não ia rolar e tal. E aí eu tive que ter um aprendizado. Eu falei, bom, se por acaso eu não conseguir levar as minhas filhas até na Disney, qual seria o aprendizado? Eu falei, cara, aí eu fechei os olhos, eu falei, cara, eu me imaginei acordando, né, hoje eu tô morando na casa dos meus pais, eu imaginei acordando na casa dos meus pais, vendo a casa toda cheia de balão, cheia de coisa. E aí quando eu vi aquilo, me caiu uma ficha, eu falei, cara, é isso. Não interessa se eu tô na Disney ou se eu não tô. Independente do lugar que eu esteja, vai ser incrível igual. Né? Independente do lugar que eu esteja, vai ser maravilhoso. Eu estar na Disney ou não estar na Disney não vai fazer diferença. Então, quando eu girei essa chave, o que aconteceu? Tudo fluiu, deu certo, eu acabei indo para Disney. Então, às vezes, o universo eu precisaria passar pelo desgosto de não levar elas na Disney ano passado, que elas queriam muito ir, para que eu pudesse ficar muito revoltada e muito brava por não ter levado elas, para eu poder ver o meu aprendizado. Né? Nossa, mas o negócio não é que eu precisava levar as meninas para Disney. Simplesmente vai ser incrível em qualquer lugar. Então, às vezes o universo falou, agora que ela aprendeu a lição, que ela não tem a necessidade de ir para Disney com as filhas, tudo bem, pode ir. Por quê? Porque eu já aprendi a lição. Né? Então, às vezes você antecipar os seus aprendizados pode ser uma coisa que te ajude na questão das manifestações. E começa manifestando por coisas pequenas, né? Manifesta a vaga do carro, manifesta coisas pequenas, porque isso vai ensinando para o seu cérebro que sempre que você manifesta que as coisas acontecem. Né? Tem o caderno vermelho de manifestação, que a gente indica também, a Havaiana pede para usar o caderno vermelho, que ele ajuda você a ter foco naquilo que você quer manifestar. E tem o curso de manifestação e abundância do Theta Healing, que vai falar muita coisa específica sobre manifestação. Então, se você tem interesse em ver mais sobre isso, eu te aconselho a fazer o curso de manifestação e abundância, que ele dá várias dicas de manifestação. Começou faz quanto tempo no Theta Healing? Comecei no Theta Healing tem 1 ano e meio, foi em abril do ano passado, que foi quando eu entrei no Natural Vibe. Eu entrei lá na parte da gestão. E aí no primeiro final de semana eu fiz um curso de Theta Healing e fiquei apaixonada. E falei, nossa, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Porque o Theta Healing, a gente vai relembrar uma coisa que você já sabe, não é uma coisa nova. É uma coisa que você vai relembrar esse aprendizado, você não está aprendendo isso. Né? Você só está relembrando. Então o aprendizado é muito rápido. Né? Eu comecei no mesmo mês, em abril, eu fiz básico, avançado de manifestação. E logo em seguida eu fui para Montana, em maio. E aí já fui virar instrutora. E aí eu sou instrutora desde maio do ano passado. Então,
tem 1 ano e pouquinho aí que eu tô dando aula, e aí comecei dando curso todo final de semana. E eu amo fazer isso, é uma coisa que mexe muito com o meu coração. Que eu vejo a transformação das pessoas, isso move muito a minha alma, assim, me faz cada vez mais querer ajudar e querer ensinar, querer que as pessoas usem o Teta na vida delas como eu uso na minha vida, porque eu vejo muitos milagres e muitas coisas acontecendo na minha vida por conta do Teta. Como o Teta Healing trata a morte? Como o Teta Healing trata a morte? A gente tem um módulo no curso do avançado que a gente faz, que a gente fala que é a parte de comunicação com os ancestrais. E aí, quando a gente faz a parte da comunicação com os ancestrais, a gente consegue acalmar muito o nosso coração com essa questão da morte. Então, a gente também vê muitos aprendizados da morte das pessoas, né? Às vezes a gente está ali preso no meio do drama. Existem técnicas dentro do Teta, como a cura da alma partida, que ajudam muito a nossa alma diante de situações de dor e sofrimento, como a morte de um ente querido, né, de uma pessoa. Então, o Teta Healing, ele ajuda a esse desgaste energético, né, que a gente tem, ajuda a recompor um pouco essa energia que as mortes trazem com o desgaste energético. Como se manter em Teta nas atividades do dia a dia? Então, como que você se mantém Teta nas atividades do seu dia a dia? Eu sinto que é muito você se acostumar com essa onda de vibração, né? No primeiro final de semana as pessoas ficam, tipo, 3 dias seguidos em Teta, então elas saem do curso meio, tipo, nossa, que doido isso, né? Nossa, que massa esse negócio. O seu corpo, ele vai se acostumando, né? Você vai entrando em Teta mais e mais vezes e você vai se acostumando a ficar nessa onda de vibração, o que ajuda muito a policiar os seus pensamentos. Então, quando você, por exemplo, começa a policiar os seus pensamentos pensando positivo, você começa a pensar a maneira como as coisas acontecem, você vai doutrinando a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Tudo isso vai te ajudando a ficar em Teta mais tempo e você vai evitando os pensamentos gama. Tem que fazer isso, 50 mil coisas ao mesmo tempo. Então, você evita esses pensamentos gama, isso te ajuda a ficar em Teta. Né? E também é você se doutrinar, você lembrar de subir em Teta, sente que você está em Teta, faz essa meditação, sobe, ou usa a técnica do avançado, sobe mais rápido em Teta. E aí você vai acostumando o seu corpo a ficar nessa onda de vibração. Só mais uma pergunta por causa do horário, mais 2, vai. Como podemos perceber que energias negativas de outras pessoas nos afetam? Como que eu posso perceber que a energia de uma outra pessoa está me afetando? Você tem que sempre ver se aquilo faz sentido para você. Você chegou em casa com a vontade louca de chorar e você não tem motivo nenhum para chorar, pode ser que você tenha pegado a energia de uma outra pessoa, né? Então, eu tava tudo bem, eu tava ótima, super animada, eu vim visitar fulano de tal, saí da casa dele e, nossa, parece que passou um caminhão em cima. Provavelmente você pegou uma energia que não é sua, uma energia que é de uma outra pessoa. Então, estar muito atento nos seus sentimentos, se a energia que você está sentindo se ressoa com o seu sentimento, se aquilo faz sentido para você. Se vê que não faz sentido, provavelmente você está pegando uma coisa que não é sua. O pessoal perguntando onde você vai dar os cursos. Tá. E agora, sobre a pergunta de onde eu vou dar os cursos, a gente estava planejando ir para Portugal esse ano, mas a gente ainda está definindo a agenda de novembro. Provavelmente a gente vai ficar por aqui esse ano no Brasil, né? E eu vou dar curso agora esse final de semana. Amanhã começa o DNA Básico em Brasília. Final de semana que vem eu tenho DNA Básico quer abrir uma agenda aí só pra gente? DNA Básico em Brasília no final de semana nesse final de semana, no final de semana que vem Básico em Uberlândia. Depois, no final de semana seguinte, vai ter avançado, DNA avançado em Uberlândia, e depois a gente vai ter uma gema e você e seu parceiro em São Paulo. Depois do você e seu parceiro em São Paulo, vou olhar a agenda aqui, você e seu parceiro em São Paulo, a gente vai para Goiânia, e aí vai ter em Goiânia Jogo da Vida, você e seu parceiro, então quem é de Goiânia quiser fazer. E depois do Jogo da Vida e você e seu parceiro, a gente vai fazer básico, avançado em Goiânia. Vai ter no mês de setembro, a gente vai para Floripa fazer básico, avançado. E talvez eu abra uma turma ou de Digno ou de Jogo da Vida em Floripa, no mês de setembro. E
outubro, a gente fechou a maratona em São Paulo, no mês de outubro, né? E aí a gente está vendo ainda no mês de novembro quais vão ser as cidades que a gente vai fazer. A gente tem essas datas todas. Gabi, onde que está isso tudo que você falou? Então, tem no site www.anagabiburst.com.br, lá tem as datas, e você pode entrar lá e já fazer inscrição. E se você tiver ficado com alguma dúvida sobre tudo que a gente falou aqui, você pode me mandar mensagem no direct, que posso ir respondendo as perguntas, talvez demore um pouquinho, mas eu sempre respondo as perguntas do direct. E queria agradecer vocês que me acompanharam hoje nessa live, né? Só a gente falando aí um Theta Intro sobre o Theta Healing para tentar tirar as dúvidas sobre o Theta Healing. E espero ter agregado alguma coisa no conhecimento de vocês em relação a essa questão da técnica. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou por aqui, estão super convidados para vir em algum curso, vai ser um prazer conhecer vocês. E é isso, muito obrigada, uma boa noite para todo mundo e a gente se fala. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.